É só o vento lá fora. E o quê? Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Tá bom, né? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 6. Bonito, hein? Salva de palmas pra essa Renato Russo. capela. Esse autor, poeta, Maravilhoso. artista. Adorei, nota 0. Muito bom, né? Aquela figurinha. Tipo do Faustão, né? Nossa, foi perfeito. 7. Maravilhoso, 6,5. Fala, marujos desse mar podosférico. Não, eu acho que agora eu entendi, é porque tá tudo, todo né? mundo num barco que tá afundando, é isso? Praticamente, Faz praticamente. sentido. Também. Que estamos num mar de ondas sonoras. Nossa, RPM Isso. agora. Titanic é a galera tocando violino. Essa é a vida, né? Cantando Renato Russo enquanto o barco afunda. Caraca. E hoje o episódio é sobre pais, mães, filhos, padrastros e o que tiver por aí. Enteados. Enteados. E é um tema complicado. É aquele presentinho que a família te deixa de vez em quando. Aquela fudelância da cabeça. Exato. Porque muita coisa a gente escolhe na vida, mas família, Não. Infelizmente não. Tem infelizmente. gente que acredita que a gente escolhe a família. Mas aí a gente entra num episódio de religião. Depois eu É falo. É verdade. Ai, gente, muita coisa. Esse episódio eu não vou participar. Tá bom. Muita informação. Espiritismo acha que escolhe. É. Ah, entendi. E, Não é o caso. Hoje não, Fábio. gente, vocês gostam dos pais de vocês? Eu Como que é o gosto. relacionamento Sim. de vocês? Sim. Tá ótimo. É. Aliás, qual que é o nome dos pais de vocês? Ixi, meus pais têm os nomes complicados. É? Minha mãe ela chama Zulene. Sério? Zulene Maria. E meu pai ele chama Jacques Nelson. Jacques Por Nelson, isso e seu você é o nome. Nelson filho. Não, eu sou o Nelson, Nelson. Neto. Né? É mesmo? Mas Meu não tem avô- neto. É, mas o meu avô já era Nelson, daí meu pai é Jacques Nelson e eu sou Nelson de novo. Da hora. Que inspiração, Nelson hein? de novo Leiden, seu nome? Podia ser. Pior que era Nelson Jacques. Henrique. Nossa. Nomezinho merda, né? Tá um presentinho que a família deixou, né? Exato. E você, Gabi? Minha mãe chama Adriana Maria, mas é só Adriana. Nossa, mãe Adriana é... É. Tá porque a mãe dela é super nova. É, minha mãe é super Ah, é? nova. Minha mãe tem 46. Nossa, é nova pra 46. É nova, é bem nova. É, ela é bem nova, ela me teve bem nova. E meu pai é Willibaldo, O Iribaldo. mas todo mundo chama de William, eu chamo de pai. Uma vez eu tava conversando com a Gabi, daí eu cheguei, eu lembrava que o pai dela tinha um nome Diferentão. diferente, né? Que não dá pra decorar. Underground, o nome dele. Daí eu falei assim, como é que ele chama seu pai mesmo? Daí ela virou pra mim, Falei a mesma coisa, Willibaldo, mas chamam de Não. William, mas eu chamo de pai. você só falou na hora assim, não, eu É? chamo ele de pai. Eu chamo de pai. Eu acho que eu não posso utilizar isso pra chamar. É. Mas sogrão também é sacanagem. Nossa, não dá. ixi. Não dá, Nossa, eu pelo amor fico de Deus. pensando Deus, como né, que pode. alguém apresentou o seu pai pra sua mãe. Ó, tem um cara aí chamado Willy. Já passou um Tinder naquela época? Nossa. Eu não dava like. Mas ele é seu Will só. É o William. É, o eu. Seu William. Seu William. Seu William Bonner. E você, não, Aline? Não é, não. Como que é? Minha mãe chama Sueli com Y, o que era bem comum pra época que ela nasceu. que não. Ele é nome de mãe hoje em dia mesmo. Bem nome de mãe. Verdade. Né? Meu pai chama Carlos. Tradicional. Não, o meu também Nome chama de Carlos. pai, É, pô. aí sim. Muito Vocês bem. são irmãos? Não, porque no caso o Marco tem uma parte japonesa É da verdade. família que eu não Japonesa. tenho. No meu caso é só nordestina mesmo. Ai, Família Abe, Família Abe. que é até o ministro do Japão, Shinzo Abe. Ah, é? Você É. vem dessa descendência? Não aí? sei, tem um monte de Abe. Dessa honra. Mas ele fez nossa família crescer aí, que ele prometeu que não vai ter mais guerra no Japão, né? Então, Olha só. é, Maravilha, hein? então, achei que E era... o nome dos seus pais, senhor Marco? É Carlos Michiaki Abe. Michiaki é o nome japonês, né? Que tem que ter um nome Sempre brasileiro. tem, né? É. E Michiaki significa o caminho florido. Olha só. Olha. bonito. É bonito.
E minha mãe é Simone Taveira Gomides hoje em dia, porque separou, né? Não tem mais o AB, né? Eu posso contar uma coisa engraçada do nome do meu pai, quando eu Conte. morava com a minha mãe? Carlão. Então, minha mãe chamava Seu ele de Carlos. Rocha. Só que o Sobrenome? nome do meu pai é Carlos Beltrão Rocha. Então os 3 nomes podem ser o primeiro nome. E aí a minha mãe chamava ele de Rocha. E os amigos do meu pai chamavam ele de Beltrão. E aí minha mãe um dia tava com um amigo do meu pai, num bar, falando, não, porque o Rocha. E aí o amigo começou a ficar bravo, assim, né? E aí em certo ponto ele fala, mas você não namora o Beltrão? Aí minha mãe, sim, Carlos Beltrão Rocha é a mesma pessoa. E eu acho essa história maravilhosa, né? Eu tenho um amigo que o Caralho, nome para dele... de falar do outro, né? Eu chamo ele pelo sobrenome e outros amigos de outro núcleo que conheceram em outro rolê chamam ele pelo nome, que é tipo, chamam de Rafa, eu chamo ele de Bonádio. Então, tipo, é a mesma pessoa, mas ninguém sabe de quem que tá falando, a gente fica, mas não era, não. O meu pai, ele trabalhou 30 anos no Jockey lá, né? E aí o pessoal chamava, ó o AB aí chegando. É AB, né? Mas é AB. Ou chamava de Mitiak, nunca era Carlos, assim. Que eu não sei se essa coisa de respeito, sei lá, mas o pessoal... E Às vezes Mitiak é um chama nome outro difícil de decorar Carlos também. Eu acho que também fica mais divertido chamar por um nome diferente, né? Sim. Muito mais legal falar Marco. Como é que é o seu nome original? Marcos. Então, Marcos. Uma coisa, o Cadu. Eu descobri que teu irmão Cadu era Carlos Eduardo recentemente. Pra mim. Você acha que é nome, Cadu? Eu achava que era um japonês. Não, vai Carlos saber. Eduardo é short pra Cadu. Quer dizer, Cadu é Um short. dia a gente chama o Cadu, de tanto que a gente fala dele. Sim, Cadu já é famoso, né, na fotosfera. Cadu, ele é uma figura icônica. Ele provavelmente vai ser nosso fã número 1 desse Eu podcast. só queria dizer que eu não sabia que era Marcos e não Marco. É Pra mesmo? mim era Mas Marco pouca Abi, gente sabe. real, Eu achei que era tipo oficial. Michael. Pior ainda. Sei lá. Não, Foi só o que meu- aconteceu com a portaria. só meu pai A gente me chama chegou de lá, Marcos. Chegou lá, tipo, vamos no apartamento do Marco. Aí ela tem 3. Aí eu, como assim? Tem 3 Marco? Ele, não, pode ser Michael? Eu não conheço. Vai que. E não, se você viu a sua mãe esses dias aí, como é que foi? Exato, viajei. Conta um pouco dessa relação aí. Então, cara, foi muito legal. Eu moro aqui em São Paulo já há um pouco mais de 2 anos, mas eu morava em Curitiba antes. E meus pais, eles continuam morando em Curitiba, bem como meus irmãos e tal, meu sobrinho também. É um gaidinho. Eu? É. Praticamente. Gaidinho é estrangeiro, né? Em japonês. Ah, E daí eu sou cosmopolita. Cidadão do mundo. ai meu Deus. Não dá corda, não dá corda. Mas a situação, eu quando morava com eles, a relação ela era bem diferente do que é hoje. Sim, tem isso. Uma coisa que A foi, distância melhora ou piora? pra mim Melhora. melhorou. Melhora. Pra mim melhorou assim, Melhora mesmo. Melhora. exponencialmente. cara. Melhora mesmo dentro da mesma cidade. Tipo, Com certeza. a partir do momento que você não vê eles, você gosta deles. Que eles não podem interferir tanto, né? Eu acho que é isso. pode Você toma ser. rédeas da sua própria vida, sabe? Eu acho que você ser mais autônomo mesmo e você não, porque eu acho que é meio um pouco natural às vezes, principalmente morando com os pais na casa, né, não morando na mesma cidade, de você vai tomar uma atitude, você pergunta algumas coisas pra eles e nós não só pergunta, que você também quer uma certa autorização, que você tem um certo Aham. Sim. respeito. Aí a partir do momento que você já tá solo, velho, você faz o caralho que você quiser, depois você só avisa, sacou? Eu acho que esse tipo de coisa faz a gente ficar mais responsável também, pra gente tomar as rédeas mesmo da vida. E deixa as relações mais legais, porque daí você tem assuntos pra conversar com seus Sim. pais. Isso eu acho muito maneiro, que foi... Eu acho que dá uma sensação de missão cumprida pra eles também, né? Também. Com certeza. Agora Pode o ser. meu passarinho tá voando, saiu do ninho. Eu preparei a minha mãe, No meu caso, não. por anos. É diferente. Vai, continua. Eu preparei minha mãe por anos falando que eu ia sair de casa e tudo mais. Eu demorei até pra sair. Mas eu sempre falei pra ela, ó, daqui a pouco eu saio, Ano que tal, vem, vou morar ano que sozinho. E daí até agora que eu fui. Ela veio pra cá, pra São Paulo, há 2 semanas atrás. Eu, nesse último final de semana, eu fui pra Curitiba, então a gente se viu basicamente dois finais de semana seguidos. E daí eu cheguei pra ela e falei assim, mas né, a senhora sabe que eu já ia pisar no mundo e ficar. Ela, ai, eu sei disso faz tempo já. Sabe, ela fala isso com uma certa dor e amor, né? Sim. Mas é bem legal, hoje a relação hoje em dia tá ótima e tal, consigo ligo pra ela semanalmente pra conversar e tal, trocar uma ideia, coisa que nunca rolava antes. Seus pais faziam alguma pressão pra você, alguma coisa? Não. Ou era tipo, manda ver se tá no caminho certo, você foi educado bem. Agora é isso aí. Então uma coisa que eu sempre falo
que os piores conselhos vêm da família. Fato. Anotem Então- essa aí, hein? Então eu até conversei isso com a minha irmã recentemente também e ela concorda hoje em gênero número e grau com isso. Porque- É legal que você trouxe isso, que é importante, né? Ter uma irmã muda a dinâmica da família. Sim, tenho mais um irmão também, a minha irmã já tá com um filho também, então tem várias... Eu acho que existem diferenças de coisas. criação de filhos únicos e filhos Pô. mais dois ou mais. Total. E a Gabi passou por isso de Muito certa diferente. forma, ela não é mais filha única, mas ela passou por uma... Eu sou filha única. Eu tenho um irmão, mas eu e ele somos filhos únicos. É basicamente isso. Agora explica. Sim, vou explicar, calma. Você não quer terminar? Eu acho que eu já concluí, ou não? Já? Tudo? Certeza? É que A gente dita isso aí. Então, beleza. Tava falando que os piores conselhos são de família, você sim. ia falar mais alguma coisa sobre isso? Quais são os conselhos ruins da família que você pegou aí? Que você ouviu? Cara, teve uma vez que minha mãe, acho que foi nessa época que eu tava estudando pra concurso. E daí eu saí dessa área e eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. E corretor de imóveis é uma profissão mesmo? de merda e tal, porque você tem que vender pra ganhar e Meu tal. pai faz isso. É foda. É foda. É hein? muito difícil, velho. É triste, Eu lembro uma minha mãe- tensão, uma É. ansiedade. Eu lembro que minha mãe ficou injuriada e ela não lembra disso, isso que é o mais bizarro. Mas eu lembro claramente que ela queria que eu fosse entregar panfleto na rua. Nossa. E daí, por exemplo, eu já era formado, pós-graduado e tal, e daí ela falou assim, mas você tem que fazer, tipo, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa e tal. E ela já tinha até conversado com uma pessoa lá pra eu poder só pegar os panfletos e ficar entregando no sinal, sacou? Caraca. E eu lembro que isso na época me ofendeu pra caralho. Eu até me ofende um pouco até hoje e tal. E é isso, mas tipo, se eu tivesse escutado ela, eu teria ficado lá não sei quanto tempo entregando um negócio na rua, sabe? E isso Mas não é é que um é uma- demérito, isso não é um demérito, óbvio, mas... É uma pô, outra mentalidade, outra época. O meu pai mesmo. Era o que você estava proposto a fazer. Ela só queria que eu ficasse, tipo, qualquer tipo de trabalho pra ela valia a pena. O meu pai teve 2 empregos. Um que ele ficou 1 ano, quase 2 no banco, e 30 anos no jockey. Aham. Foi isso. Então, tipo, e agora que ele foi demitido em 2003, 2002, e aí depois ele pegou um trampo de corretor de imóveis. E pra ele a noção dele é, mano, você tem que arranjar um emprego. É. Não importa qual. Tanto que ele tava vendo pra mim uma época lá pra 2010, assim, um emprego numa vidraçaria de, sabe, tipo, um negócio X, assim, mano. Você tem que estar ativo, tem que estar criando renda, não importa o quê. E acho que é muito essa noção de, tipo, o pai tem que ser o cara que dá dinheiro, sabe? Tem que vir dinheiro de algum lugar. Provedor da família. Mas eu acho que eles são gerações diferentes. São, muito são. É, muito São diferente. muito diferentes. Total. Por mais que tipo, a minha mãe seja muito nova, meu pai ele também é relativamente novo. Mas a diferença de pensamento é muito grande, sabe? Tanto que você vai ver, tipo, o meu pai me teve, acho que foi em torno dos 30. Mas eu, pra ficar adulto, ele tava com 50. Então foi, tipo, quase 2 gerações depois que ele Sim, começou a trabalhar. É. Então é muita coisa diferente. Sim, é muita coisa de diferença. E Ixi. daí, o que eu ia falar? Ah, do meu irmão. Até os 8, 10 anos, mais ou menos, eu sempre pedia pra minha mãe um irmão, porque eu me sentia muito só. Ah, é? Sempre tinha isso, tipo, eu tinha a galera do colégio, mas no prédio eu tinha pouquíssima gente. Eu brincava com uma ou outras vizinhas, mas assim, eu me sentia meio só mesmo, de brincar sozinha. E daí até os 10 eu pedi irmão. E aí depois de um tempo eu falei, foda-se, vai ser só eu mesmo e é isso. E aí aos 12 eu tava quase fazendo... Não, eu tinha 11 e ia fazer 12. Daí minha mãe chegou contando que tava grávida do meu irmão. E aí eu fiquei feliz. Mas aí depois eu falei, caralho, fudeu. Meu Deus Uma do céu. responsa. E aí eu fiquei tipo assim, daí ele nasceu, eu tinha quase 13. Porque você é meio que responsável, você acaba Sim. um pouco de mãe também pra Sim. você, né? E assim, a minha mãe voltou a trabalhar dele, tipo, a licença maternidade dela foi curta, acho que foram 2 meses. 1 mês Caramba. e meio, 2 meses, foi muito curto. Como Marabá é uma cidade pequena, rolava muito dela sair de manhã e voltava no almoço, cuidava da criança. Eles sempre almoçavam em casa. Minha mãe e meu pai, eles sempre almoçaram em casa. E isso é muito comum até hoje, eles fazem isso, buscam meu irmão no colégio, deixam meu irmão no colégio e tal. Eles tinham muito isso. Então a minha mãe conseguia ir pra casa, cuidava do Arthur e amamentava ele e tal.
Mas assim, tinha a babá, mas quem era responsável por ele era eu. E eu lá com 13 anos sendo responsável por um recém-nascido, sabe? Sim. E tinha Pesado. muita... E eu já tava assim, querendo começar a namorar, querer sair pras festinhas com meus amigos. Você tava disposta a cuidar do seu irmão? Eu não tava preparada. Gente, Pô, uma eu não criança, tava uma criança. preparada. Não, mas de outra é. criança. Tipo, caiu no seu colo, vamos Cara, lá. Cara, Eu uma queria criança, ajudar. Hormônio batendo Mas, no sangue. porra, É. a minha adolescência ela foi muito difícil. Eu não era uma pessoa muito fácil. Eu era uma adolescente birrenta, reclamava, Também, mas, respondia. gente, mas isso é sinônimo de adolescência. Exato. né? Mas eu nunca fui muito tranquila, entendeu? Nem mesmo criança. E daí, tipo, eu queria sair e não podia porque a minha mãe tinha que ajudar minha mãe a cuidar do meu irmão. Ou então, eles iam sair, minha mãe e meu pai, daí eu tinha que ficar com meu irmão. Então, tipo... Você tinha uma chateação com relação ao seu irmão? Eu ficava puta. Ficava muito puta. E assim, não. E daí, por exemplo, eu acho que eu fazia aula de tênis na época, meu pai fazia também. E daí, quando meu irmão nasceu, meu pai parou, porque ele fazia à noite, fazia à tarde. Meu pai parou pra ficar mais em casa à noite. E aí eu falei, não, então é minha obrigação parar também. Tipo, vou ajudar minha mãe. E parei e nunca mais fiz um esporte na vida. Até hoje. Então, Que tipo... isso? Pois é, tipo, eu Péssimas parei... escolhas. Não, eu devia muito ter continuado. O negócio era 3 horas da tarde, sabe? Não fazia a menor diferença. Sim. Mas eu me sentia responsável, mas ao mesmo tempo eu não queria muito. E eu não sou uma pessoa muito fácil pra lidar com criança, porque eu não tenho o saudosismo da infância. Eu Mas acho que você acha que os seus pais deixaram pra você, assim, a responsa um pouco? um pouquinho, sim. Eu Tipo, acho tem que- alguém lá, vamos deixar Eu acho Gabi que lá. não isso, mas tipo, ele é seu irmão, você precisa cuidar dele. Porque os meus pais, eles são muito... A minha mãe mais, ela é muito família. Tem que cuidar dos irmãos, todo mundo tem que ser muito unido, tem que ser amigo, não sei o quê. E tipo, a realidade não é assim. Eu acho que isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Exato, Também e acho. foi um pouco difícil, porque eu tenho um pouco de resistência. Agora meu irmão tá crescendo, a gente já começa a falar mais ou menos das mesmas coisas, eu começo a mostrar umas coisas pra ele. A relação já tá mais fluida, já tá mais tranquila. Eu já ligo, consigo conversar com ele 15 minutos, 20 minutos, entendeu? Isso eu não fazia 2 anos, 3 anos Vocês atrás. se dão bem? A gente não briga, mas a gente não tem muita Que já intimidade. é Não, algo brigar é positivo. diferente de se dar bem. Não, mas a gente não tem muita intimidade. Eu tenho muita fé que isso vai melhorar com o tempo. Com Mas até Vai ficar porque mais às vezes unido. ele nem se interessa muito Exato. pela sua vida ainda. E Daqui eu a não pouco consigo ele. compreender a cabeça dele. Então, tipo, hoje já é melhor do que já foi. Vocês têm quase 10 anos de diferença São também. 13 anos de 13 diferença. 13 É anos. muito tempo. É E aí, quando ele tava fazendo 4, eu saí de casa pra estudar. Eu recém tinha feito 17 anos, eu saí pra estudar. E daí a conexão com meu irmão ficou mínima, porque ele lá com 4 anos e eu, tipo, fazendo outro rolê, faculdade, trabalhando, sabe? E aí é muito difícil voltar a isso, sabe? E vocês têm alguma coisa que vocês veem que o seu pai acertou? Ai, cara, é que eu acho que, tipo, eu fui muito privilegiada, sabe? Tipo, eu fui privilegiada assim, porque os meus pais, obviamente, erraram, minha mãe e meu pai, ambos. Pai, né? Pai e mãe. Pai e mãe, exato. É, porque é uma Mas- descoberta, né? Filho não vem com manual. Exatamente. É outra frase. E nem pai vem com manual. Nem pai vem com Né? Porque a gente manual. fica adulto e fala como eu lido com todos esses Exato. traumas que eles me colocaram na cabeça. Deveria existir um Presentinhos que curso. eles né? deixaram. Deveria existir um curso. Gente, é uma terapia de novo, vou estar falando isso daqui. Voltem pra terapia. Façam terapia quem puder. Façam terapia. Mas eu acho que meu pai e minha mãe. O meu pai e a minha mãe, eles foram. Tipo, eu acho que meu pai, principalmente, ele foi muito cara, tipo, de prover pra gente, sabe? Então, tipo, por mais que isso tenha tido várias repercussões positivas e negativas, ele foi muito cara, tipo, de ir ao banco. Vão lá, façam as suas coisas, tanto pra mim quanto pra minha irmã, que eu vou tentar o máximo que eu puder. E hoje em dia a gente tá naquela época de. Eu tenho 30 anos, minha irmã tem 26 anos, a gente tem só 4 anos de diferença, que é bem diferente da história da Gabi. E mesmo assim, não somos próximas, depois eu falo sobre isso, mas assim, eu e minha irmã, a gente tá numa fase de que a gente é muito diferente, a gente nunca vai ser, tipo, super amigas, eu já tentei e assim, não vai rolar. Foda esse É irmão, muito né? foda. É tipo, parece que existe um movimento que vai construir esse relacionamento, que, pô, é família, tem que estar junto. Mas não, Mas não é. Não é. A gente vê os tios, né, tipo, se separando assim, e fala, pô, por que eles não conversam? Exatamente. Mas a gente A vê gente nossos chega, a irmãos gente e fala, vê. não, tem um porquê Exato, muito real. porque A gente assim, entende. A minha mãe chama a gente de antagônicas, porque é isso mesmo. Eu sou, tipo, um oposto, minha irmã é o polo totalmente oposto. Mas pelo menos a gente tem um momento de encontro que é, vamos retribuir ao nosso pai o que ele fez pra gente monetariamente, em termos de valor mesmo. Então, tipo, tudo que a gente pode, a gente divide pra pagar, seja pra pedir uma pizza pra comer todo mundo junto, ou tipo, sei lá, comprar alguma coisa pra eles e tal.
Então a gente tá nessa fase de ressignificar, assim, sabe? Tipo, meio legal. que retribuir com algumas aspas, né? Porque eu não acho que é retribuição porque eu não pedi pra nascer. Então tem algumas questões com isso. Mas o meu pai acertou muito nessa coisa de... Ele proveu o que ele pôde e a gente conseguiu enxergar valor. Eu acho que esse foi um grande feito. Minha mãe tem outras histórias, depois eu falo. Mãe é mais complicado, né? Como você fala, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. É outro Bom e rolê. ruim, né? No meu caso, eu vou puxar esse gancho aí com relação à minha mãe. Diga. Porque eu não tenho contato com a minha mãe desde os 15 anos. Ou seja, faz 17 anos. Caralho. 17, amanhã vai fazer 17 anos que eu não tenho contato com a minha mãe. E eu acho que essa frase é muitas pessoas já me falaram, mãe é mãe, tem que amar a mãe. Não, tem que amar, não sei. Mas tem pessoas que são complicadas. Sim. Pessoas que na Ser minha... humano, né? O ser humano é complicado, cada um tem sua jornada. Eu acho muito legal entender a jornada do seu pai, da sua mãe. Exato. Porque não é que eles... Você nasceu, ele já é seu pai. Exato. Mas não é que ele já é seu pai. Ele teve todo um percurso, uma história, uma relação com os pais deles também. Sim. Que nem o meu pai, ele sempre falou que ele nunca ia bater em mim porque ele apanhava muito. A minha mãe não. A minha mãe, ela falava, eu te bato porque eu apanhei muito. A minha mãe vai Então ela reproduzia o que ela viveu. E tipo, eu apanhei muito. Mas também. tipo, eu posso dizer com certeza mais de 1000 vezes eu apanhei na vida. E era tipo ajoelhar no milho, também ajoelhei no apanhar milho, depois do ajoelhei no banho, E é uma coisa muito da nossa, apanhei menos, dessa geração, tomara que acabe isso, né? Por favor. Mas é uma coisa que acontecia muito. Minha mãe, eu com 16 anos já tinha entendido o que ela tinha passado. O que foi muito bom pra mim, de tipo, ela veio de uma cidade do interior de 20 mil habitantes hoje em dia. Naquela época eu devia ter tipo, 15. Caraca. Menos, até menos. Menos, até 10, sei lá. Tipo, sei lá, 30 anos, cresceu 5 mil habitantes. O pai dela teve 14 filhos, sendo que os 2 últimos foram adotados. Caralho. Nossa, produziu 12 teve demais. 12. Ele gostava tanto que ele Caralho. queria dois. Eu queria montar um time. Então, Sei lá. tipo, muita coisa que só acontece no interior mesmo. Realmente, pra controlar 14 crianças, tinha que partir pra violência, talvez, não sei, né? Assim, é outra época. Chega uma hora que beira a insanidade, sabe? Deve Você não ser, sabe o que você tá fazendo. Porque é um negócio que você não consegue Você vai gritar. manejar isso, né? Você vai ganhar pela Gerenciar força. É um tanta caos, criança. É o caos. Ditadura, né? Tipo, o que o cara fala vira Tem que ser lei, ditadura, porque exatamente. senão- Porque senão foge do controle. Exato. E tanto que meu avô teve um AVC e morreu. Tipo, deve ter sido por causa disso, né, também. Porque tanta pessoa criticando, né? Morando na casa dele, Enchendo o saco. mexendo no saco, o cara não aguenta, né? Mas a pressão de alimentar todo mundo. Sim, né? exatamente. Ainda mais porque teve muita gente que separou e voltou pra casa dele. Nossa. Então, tipo, a casa, sei lá, tava cheia até A 5, vida 6 desse cara anos. foi um caos. Um caos completo. Então, Dedo no cu e gritaria. é por isso que o planejamento familiar é muito importante. Moral da história, usem camisinha, amigos. galera. Camisinha. Vamos pensar direitinho no que vocês estão fazendo na E vida. eu vejo muito essa questão tanto que eu agora no curso de psicologia eu tô atendendo uma criança que ela tem pesadelos e tal, e eu acredito que tem muito a ver com relação dela apanhar. Com certeza. Eu tinha muito pesadelo quando eu era criança. Mas muito, tipo, eu era sonâmbulo até os 12 anos, eu gaguejava até os 12 anos. E era muito por causa da minha mãe, por causa dos familiares, passava raiva. Eu não vou dizer que eu era uma criança fácil também, mas num ambiente que não é fácil, você acaba não sendo fácil também. É retroalimentado. É, exato. Exato, alimentado. exato, é um ciclo. Então, tipo, o meu pai tentou me bater uma vez e errou. Errou! E pra mim foi a única Caraca. vez. E a minha mãe era tipo, mano, ele tava arranjando desculpa pra bater. A minha Praticamente. mãe também é assim. Minha mãe foi depressiva, depressiva muitos anos de não sair da cama, assim, quase. Morei em Minas por causa disso, durante 8 meses, quando tinha 12 anos. E então pra mim foi um negócio meio tipo, mano, o que tá acontecendo? Eu vou aproveitar a vida, né? Tô em Minas, mas foda-se, tô aproveitar a vida. Mas você vê a resposta que tudo era violência.
e tudo era religião, porque era uma família evangélica. E acaba vendendo essa ilusão de tipo, meu, você não precisa ir no psicólogo, você precisa acreditar em Deus e dar dinheiro pra Vai lá Deus. no pastor, aquele Exato. E acaba aqui criou um outro ciclo de tipo, meu, vamos perder dinheiro e perder saúde, que aí sim Deus vai retribuir, vai fazer o vai milagre. curar. Acabou Sem que, sofrer, né? acabou que nunca aconteceu e a gente teve que, o meu pai teve que separar dela, a gente também contribuiu nisso e ela saiu de casa. E a gente perdeu contato porque, meu, não dá pra ter contato com alguém que é tóxico. Vamos falando do episódio anterior. Volta pro último episódio aí. Mas, tipo, você tem a possibilidade de ter contato, se é uma escolha sua ou Tenho, não, mas- not at all? Mas eu acho que nessa época na minha época da vida, eu não preciso ter gente que vai Não, eu compreendo. puxar eu pra só baixo, queria né? Entender. Não, eu não tenho porque eu acho que é muito... A pessoa familiar é tóxico, né? Muitas vezes. E a mãe, ela, ainda mais no caso dela, que ela é fanática religiosa, ela era tão fanática que ela deixava a TV do R.R. Soares, no canal do R.R. Soares, ligada pra dar ibope pra ele, Meu Deus. de madrugada. Caralho. Ela sabe como funciona o Tipo, Ibope. eu cheguei. Não sabe? Eu cheguei a passar ano novo na igreja. Caralho. Tipo, mano, dormindo, sabe? Caralho, nossa. Tipo, um culto de 5, 6 horas, assim, mano, desmaiado. Você tá maluco. Então era um negócio que não era saudável e pastor abusa dessa. Total. Alguns Desse pastores- Poderes, Não, são é uma- pequenos poder poderes. de- é, É que nem síndico de prédio, porteiro, eles abusam de pequenos poderes. Você pega quem tá fragilizado e, né, cava em cima dessa pessoa pra ela dar dinheiro. E eu acho que minha mãe foi muito vítima disso, tanto que teve uma situação que eu contei pra poucas pessoas, mas a gente sabia que ela ameaçava também, mas não era real, era só uma ameaça dela. Que ela falou, eu vou me matar. E tudo bem, você tem amarelo aí agora, né? Mas eu acho que ela falava isso, mas era só pra ameaçar. Ela falava, vou pular de um prédio. E a gente falava, mano, você não vai pular, óbvio que não vai pular. Se você for pular, você pula sozinho, não vou pular com você, tá doida? E aí ela lá só pra meio que, eu acho que tentar se convencer de que ia acontecer isso e não ia acontecer, a gente voltava pra casa. E ela fingia isso com meu pai também, pra ver a reação dele. É tudo um ciclo que era alimentado e tipo, minha mãe foi muito tóxica na minha vida, assim. Mas hoje, aliás, desde os 16 anos já tava bem tranquilo com isso. Tanto que hoje em dia eu não tenho contato com ela e eu tô super bem com isso, super feliz. Você tá bem resolvido com essa Tô situação. bem resolvido. Tá tranquilo. Eu acho que é questão de pensar nesse percurso da pessoa. Minha mãe veio na cidade interior, veio pra São Paulo, não conhecia ninguém. E, tipo, obviamente tem um puta choque de cultura quando você vem na cidade interior. Sim. E ela nunca achou seu espaço. Sim. E acabou virando dona de casa, não estudou e, tipo, meio que se fudeu, É isso. sabe? Foi a fórmula pra se fuder. E eu entendo isso. Eu fico triste de não ter conseguido ajudar, mas hoje em dia também não consigo ajudar e acho que cada um tá vivendo sua vida. Ela teve outro filho também, tá com outra família e é isso, sabe? Deixa eu pegar um gancho dessa conversa que Pega você aí. está falando, que eu tô achando interessante. Que é o ponto que a gente entende o rolê dos nossos pais. Uhum. É muito complexo, É né? muito complexo. É muito complexo, mas eu acho que ele tem um ponto crucial. Assim, por exemplo, o dia que eu entendi, na minha mente, meu pai hoje ele tem 74 anos, minha mãe ela fez 64. Eles têm 10 anos de diferença. Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 31 agora. Caramba, seu pai é mais velho que o meu. Meu pai é uma pessoa muito antiga. Ele nasceu em 45. Esse é o mais novo também. Meu pai né? nasceu em Leva em 51. consideração. É, Você não é eu o sou filho mais novo, velho, exatamente. Quantos anos tua irmã tem? A minha irmã ela é de 83, ela vai fazer então 37. 6, 36, 37? Eu sou de 89, eu tenho 30. Acho que ela vai fazer 36. 36. Ah, Acho que ela vai caralho. fazer 36. Enfim. Eu sou de humano. Eu também sou de humanas. É. Mas o que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte: vou Ai, fazer Alasca. Quem escutou o miado foi o Alasca. Judiando dele aqui. A questão é o seguinte: você, por exemplo, eu vi que minha mãe ela é formada em letras e em música, meu pai era militar de carreira e eles têm esses 10 anos de diferença. Por um bom tempo isso só foi um fato na minha cabeça. Era só uma coisa assim que, beleza. Ele não curte, ele é misógino. ó. A gente tá falando do Alasca, tá? É, o gatinho. O gatinho que tá brigando com todo mundo. Eu só queria pegar ele no colo só.
Mas assim, eu esqueço... Rapidinho, eu esqueço que os gatos do mundo não são os meus gatos. Então, é isso. Vamos voltar. 10 Vamos anos lá, de diferença continue. dos pais do Nelson. O meu também tinha 10 anos. Teu pai militar, tua mãe O que eu quero de humana. O que eu quero perguntar é, eu demorei a entender essa diferença entre eles, o que isso pode ter representado pra eles na juventude deles e como que eles se formaram como casal e daí até o ponto que eu cheguei ao mundo, entendeu? Que cria uma dinâmica, né? Acho que independente da idade, existe uma dinâmica, né? A idade contribui, né? Sim. Mas cria uma dinâmica ali, Sim. na minha família contribuiu, posso que na sua também tenha contribuído. Com certeza. E daí, eu lembro a vez que eu tive essa clareza. Quando eu tava na faculdade, ainda eu tive essa clareza e tal, que eu tive esse raciocínio. E era isso que eu queria perguntar pra vocês. Vocês já tiveram algum esse Insight? esse insight, esse raciocínio de tipo, caralho, o que foi a vida dos meus pais Sim. antes de mim? O que vocês tiveram de... Eu queria compartilhar porque, tipo, na verdade eu estou tendo esse insight faz alguns anos, mas principalmente com meu pai, que a gente tem uma relação afastada, assim, e agora tá mais próxima por alguns motivos. Tipo, às vezes nem eles lembram desse insight, então a gente nasce e a gente demora esse tempo todo pra entender que os nossos pais eram mulheres e homens, né? Até serem nossos pais, ou homens e homens, dependendo dessa estrutura familiar que você tem aí, né? Vamos ser inclusivos. Ou mulheres e mulheres, etc. Mas assim, tipo, pro meu pai, por exemplo, meu pai, ele não é uma pessoa branca, ele é uma pessoa que, dentro do colorismo, seria considerada parda, né? E hoje a gente tava conversando e ele nunca tinha me falado do tipo, eu sei que eu não sou branco. Porque ele é super racista em alguns momentos e às vezes eu acho, tipo, pai, você tá ligado que você não é, tipo, branco de olho azul, né? E aí, eu tô tendo esse insight com ele porque a gente sempre foi muito afastado, também por causa da minha mãe, porque minha mãe, ela sempre fez questão de ser aquela pessoa, sabia? Galinha com os pitinhos debaixo da asa. Eles são casados ainda? Eles são casados, eles casaram em 87, então eles têm 32 anos de casados, porque... Eles casaram e eu nasci em 89. Então, e eles são super parceiros, assim, sabe? Você é mais velha? Sou mais velha. Eu tenho 30, minha irmã tem 26. A gente tem 4 anos de diferença. E a minha mãe sempre foi essa pessoa dominadora, controladora das coisas, né? E ela sempre falava assim, não, porque quando eu morrer, você vai ter que lidar com seu pai. Só que hoje eu consigo entender que, na verdade, ela também queria que a gente não tivesse essa conexão com meu pai, porque pra ela era mais confortável, assim. Então eu tô começando a entender esse insight que você tava falando, de entender, tipo, o contexto da minha mãe, o contexto do meu pai, o contexto dos dois juntos, e eu nessa dança como uma pessoa adulta de 30 anos, assim, sabe? Eu consigo saber exatamente as coisas que eu entendi, mas não quando eu entendi. Sabe? Eu consigo entender o que isso diferenciou na minha vida do relacionamento com a minha mãe e com o meu pai, mas eu não sei quando. São coisas do tipo... A minha mãe sempre me falou, não, mas por que você vai fazer isso? O que seu pai vai pensar de você? Não, seu pai vai brigar comigo, sabe? Você não pode namorar agora porque o seu pai vai reclamar comigo. E aí você não escuta, mas eu escuto. E daí depois de um tempo, depois que eu saí de casa muito tempo, eu parei pra pensar, tipo, meu pai, ele tá, foda-se. Ele não tá nem aí, tipo, ele não quer, mas ele não vai falar. O meu pai, ele é uma pessoa muito calada. Ele pode até reclamar pra minha mãe, mas não no nível que ela falava que ele reclamaria. E é isso que ela usa, tipo... Isso é muito louco, né? A dinâmica entre pai e filho e pai e esposa, né? Exato. E esposa e pai. Porque ele deve falar muito com a sua mãe, mas com você ele fala pouco. Nada. Então, mas eu acho que ele nem fala tanto assim. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela tem muito mais medo do que realmente acontece. O meu irmão, por exemplo, ele é muito ligado com o meu pai. Se a minha mãe falar, eu não queria que você fizesse isso, ele vai cagar pra ela. Se ela falar, seu pai não quer que você faça isso, ele vai entender. Mas comigo nunca foi assim, eu sempre fui mais próxima, só que pra ela me colocar medo de fazer as coisas, ela falava, não, o que seu pai vai pensar? Seu pai não vai gostar disso. Não, seu pai me disse que não sei o quê. E aí eu nunca perguntei pro meu pai, mas eu paro pra pensar, tipo, não é assim, entendeu? É uma forma que ela encontrou de meio que moldar como é que eu vou reagir, os meus comportamentos, as coisas. Ela joga pro meu pai... Porque ela percebe o efeito ela acha que pra mim vai ter mais peso do que pra ela. Sim. E não é assim. Eu sinto muito mais culpa de falar as coisas pra minha mãe do que de falar as coisas pro meu pai. Entendeu? Meu pai, ele tem os pensamentos dele, as coisas dele, mas pra minha mãe falar as coisas é mais difícil. Tipo, o meu pai eu jogo, falo, pai, tô fazendo tal coisa. Tipo, pai, vou embora do país.
E ele vai ficar, como é que você vai sustentar, não sei o que você vai trabalhar. Minha mãe, ela vai criar um universo de possibilidades, ela vai criar todo uma vida, um empecilho, né? Vai fazer uma lista de prós e contras, ela vai fazer 1000 coisas e eu fico tipo, meu Deus. Por exemplo, eu tô... exato. E aí vai rolar esse negócio da culpa. Não, mas minha mãe tá se preocupando. Não, mas ela sabe mais do que eu. E não sei o que. E às vezes não é isso. Tipo, às vezes eu tenho que dar cara a tapa e fazer o meu rolê. E eu tô ouvindo as coisas, os medos da minha mãe. Seus pais não sabem tudo. Exato. Eu acho que eles ponderam pelas coisas certas, mas não sabem eles tudo. Eles não sabem tudo, exatamente. Por exemplo, eu tô procurando apartamento agora, eu falei pra minha mãe que eu tava procurando apartamento. E meu pai, de vez em quando, ele pergunta, como é que tá o apartamento, não sei o que. A minha mãe, praticamente, a cada 2 dias, sabe? Como é que tá o apartamento, não sei o que. Tipo, mãe, eu cheguei pra ela essa semana passada, eu falei, mãe, por favor, controla essa sua ansiedade, porque você passa isso pra mim e eu tô tendo que lidar com a minha ansiedade, com a minha agonia e com a sua. Eu não consigo, não precisa, sabe? Não me pergunta. Quando rolar um apartamento, eu vou te falar. Tem coisas que não é nem que eu gostaria de contar, mas eu não queria esconder da minha mãe e dos meus pais em geral, porque eu sei que eles ficam muito ansiosos. Sim. Mas se eu falar, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca com eles perguntando. E, tipo, eu vou estar de boa e eles vão estar, não, mas e aí, como é que tá isso? Tipo, gente, respira, sabe? Vou passar o telefone dos meus pais pros seus, eles vão ser melhores amigos. Vai ser lindo. A gente vai ficar, vamos fazer um grupo na WhatsApp. Vamos, por favor, vai ser maravilhoso. E aí não faz um grupo junto os 6 e sai sem exato. A minha mãe é a mesma coisa. Eu já cheguei a ter treta com ela por WhatsApp de falar assim: mãe, vai procurar uma terapia, porque você tá me deixando ansiosa e essa ansiedade é sua, vai lidar com o que você precisa lidar. Às vezes com eu tô de boa e ela vem com as paradas. Sério, eu já falei real, posso te mostrar depois print. O meu conforto, assim, emocional é que a minha mãe agora ela tá fazendo psicologia, ela vai fazer no semestre, daí tem que ter acompanhamento psicológico e tal. E onde que ela tá fazendo? Ela tá fazendo na Unifesp, a Universidade Federal do Pará. E aí ela já abriu, depois que ela entrou na universidade, ela já tem um curso superior, ela fez 2 anos de letras e agora entrou em psicologia. E daí, tipo, isso maconheira, comunista! Comunista! Não, você precisa ver os grupos que ela me manda. Ela fala, filha, essa galera bebe demais. Meu Deus, isso não é pra mim. Mãe, porque, bebe, mãe. É todo mundo muito mais novo que ela. E aí ela fica chocada com as coisas. Eu falo, mãe. Sua mãe tá indo nos rolês? Normal. Ela não vai, mas ela participa dos grupos, entendeu? Mas é legal pra ela ir. Conhecer essa juventude. Mas assim, ela já abriu muito a cabeça dela, entendeu? Ela já tá muito mais tranquila do que antes. Eu acho foda disso, que nem, teve um dia que eu fazia judô num lugarzinho público aí no Butantã. E aí sem chance. Não, é um lugar público, é de graça. Aí teve um tiozão lá que ele veio puxar assunto e tal. E ele era mais velho, devia ter uns 60, 50 e poucos. Aí ele falou, pô, esse pessoal aí, faz tempo, o pessoal aí se beijando na novela, achou um absurdo isso. Eu falei, pô, mas você não vê gay na sua vida? Ele, não. Eu falei, mas pra onde você sai? Ele, pro shopping. Mas você não vê gay no shopping? Ele, não. Então você tem que sair mais, no porra. metrô, velho. Não precisa ir pro shopping. No shopping tem vai na rua. Não, mas é disso que eu quero chegar. Quando você fica mais velho, você vai filtrando os rolês, os lugares onde você vai, e acaba você se exclui do mundo real. É verdade. Sabe? Sim. Então, tipo, que nem sua mãe, que acabou perdendo contato com jovens, eu não sei com seu filho, com o filho dela, né? Eu não tenho filho. Eu não sei com seu irmão. Parece filho, mas não é. A não ser que seu irmão. E eu acho que as pessoas vão filtrando tanto que falam, não, que nem o Crivella falando pra pegar os livros da Bienal. Ai, gente. Não, nossa, gente. Homossexual no quadrinho da Marvel não pode. Não pode. Falei, pô, já teve isso até, na verdade. Faz tempo. Então, eu lembro esse negócio de LGBT. O Hércules já beijou o Wolverine, velho. Sim. Esse negócio de LGBTs me lembrou um episódio muito claro. Uns 4, 5 anos atrás, minha mãe tava falando que, sei lá, bissexuais, eles não são decididos, são pessoas que estão confusas, que nos conhecem. Confuso é e aí, bom, né? tipo, porque teve um trauma na família e daí ele tá desse jeito, que não sei o quê. E aí, esses dias minha mãe falando, e depois desse rolê todo, de fazer uma faculdade, entrou em letras na Universidade Federal e aí agora tá fazendo psicologia. Esses dias ela soltou, não, mas é porque não necessariamente ela é lésbica, ela pode ser bissexual. Gente, aquilo me caiu o queixo. Eu falei, quem é você? O que você fez com a minha mãe? O que aconteceu? Não, eu falei, caraca, vai chegar um dia que essa pessoa ela vai estar tão assim, ela vai estar
participando dos rolês, entendeu? Você não vai reconhecer sua mãe mais. Eu não vou falar o que aconteceu. Mas sabe? posso falar, meu pai me surpreendeu com isso também, porque meu pai ele é super homofóbico. Inclusive teve um período da vida que... Pais, né? Pais, enfim. Infelizmente. Mas teve um período da vida que ele achou que minha irmã era lésbica, porque minha irmã, ela, enfim, ela tem N peculiaridades, pra não dizer outra palavra. E ela não levou nenhum namorado pra casa, ele tava crente que ela era lésbica. E ele criou uma problemática com relação a isso. E aí existe, né, um serviço que às vezes a Globo faz ou não, que é, às vezes a novela traz temas LGBT, etc e tal. E meu pai tava falando pra minha mãe, porque os dois assistem a novela juntos, o que é meio fofo, ao mesmo tempo que não é, mas enfim. Eles estavam contando sobre o caos da novela que tem uma pessoa trans. E aí, ele tava falando assim, não, porque o fulano falou... Vixe. O fulano falou, tipo, não, se você gosta da pessoa, mas não sendo trans, você tem que ficar com ela, porque você ama a pessoa, não é exatamente o gênero. E meu pai reproduziu isso, e eu fiquei... impactada. Mas você tava lá tretando porque minha irmã era lésbica, exato. Quem é você? Então, às vezes tem algumas coisas que os nossos pais nos surpreendem também, né? Então, às vezes Eu acho que tem muito que, às vezes, quem é mais velho, pelo menos as pessoas que eu convivo, às vezes não refletem que algumas opiniões refletem outras opiniões. Exato. É um conjunto, né? Então, tipo, se você, sei lá, você é de esquerda, você é a favor do ser humano. Se você é de direita, você é a favor do mercado. Sim. Então tem coisas, sabe? Tem coisas que refletem. Então, eu acho que às vezes... falta esse entendimento que uma coisa envolve a outra, envolve a outra, envolve a outra e por aí vai. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento também que os nossos pais também evoluem. Exato. Apesar é uma de, jornada. Apesar de, quando a gente fica mais velho, a gente vai ficando cada vez mais engessado, que eu acho que é completamente natural na vida, né? Pelos escalos de tomanças no curso que vão tomando. Tomanças no curso. Os nossos pais também evoluem, entende? Sim. Então, e eu acho que a gente tem uma imagem deles muito fixa. Sim. Às vezes, sabe? Tipo, são aqueles caras lá que eu conheci e eles são os mesmos até hoje. Sim. Não, sabe? A gente tá passando por uma história juntos. Que na verdade não é nem o pai, a imagem do pai, mas tipo, é o que ele quis mostrar pra você durante aquele tempo, né? Eu acho Porque também... ele não é 100% verdadeiro com você. Exatamente. Ele também esconde o passado. Ele tem um papel dele. a fazer ali, né? Eu acho também que pode ser uma via de mão dupla, porque da mesma forma que eu sinto que a minha mãe acha que eu sou a mesma pessoa que eu era 7 anos atrás quando eu saí da casa deles, eu sinto que ela é a mesma pessoa. E ela se surpreende comigo. E ela fica, às vezes, meio chateada porque ela acha que eu não tô compartilhando com ela, que ela não tá acompanhando, que isso e aquilo. Mas também tem isso dos meus pais. Tipo, na minha cabeça, os meus pais são a mesma pessoa. E eles não são, sabe? Tipo, a vida vai passando. Ainda mais eles que têm filho pequeno, que eles têm que se adaptar a tudo isso. Então eles mudam e eu não vejo isso porque eu tô longe. Daí quando acontece um choque de realidade desses... eu fico sem chão, eu fico chocada, eu fico, meu Deus. E é muito legal eles terem essa criança menor, né? Porque às vezes a criança é esse causador de reflexões e Pô, é um caos. É muito bom. Sim. Tipo, é uma gota no lado tranquilo ali, né? Exatamente. Tipo, mas por que você acha homem se beijar errado? Daí os pais já ficam tipo... o que tá acontecendo no meu mundo? É muito rico, cara. É muito rico, é muito Eu bom. acho que o Nelson deve saber dizer também isso. Obrigada. Porque acho que o professor tem esse contato com o jovem, Sim. que às vezes você fala, porra, não é possível que o pessoal tá pensando isso, sabe? Já tá assim, né? Eu acho que tem muito essa questão de, o negócio corre muito rápido. Mais rápido do que a gente pensa. É muito rápido. É uma velocidade, assim, estrondosa, cara. Não é só questão cultural, eu acho que a internet ela influencia muito nisso, Com né? certeza. Mas uma das minhas desculpas também para ser professor era eu me manter jovem. Atualizado. Que legal, Eu conversando com os jovens, eu me sinto jovem. Aliás, eu vi uma série semana passada no Netflix, o Merli, que é uma série da Catalunha. Sim. Puta, que série sensacional, velho. Essa eu não vi ainda. Veja aí, veja de qualquer jeito, velho. Porque o negócio é o como que um cara mais tiozão, né, professor de filosofia, consegue incentivar, entender esses adolescentes
E mostrando filósofos, né? Sim. Isso que é legal. E como que a filosofia consegue resolver muitas questões da vida, né? Só fazendo mais um adendo aqui, eu e a Gabi, a gente assistiu ontem Divertidamente. Ai, caralho. Ela já tinha assistido. Ai, sério? E eu assisti pela primeira vez ontem. Já tinha o Marco. Então todo mundo aqui já viu, né? Puta série. Puta série não, né? Filme. Na hora que eu comecei a ver o filme, eu comentei com a Gabi, de falar assim, caralho, esse filme deve ter tido muito estudo Sim. antes do próprio filme, né? Pra saber as áreas da mente certinho, que tá separado ali entre a Ilha da Bobeira, da amizade, do senso de Do justiça, rock, a família honestidade e rock, e família. né? E daí depois vai evoluindo e tal. Já teve uma hora que nós dois choramos, Sim. vendo quando O Big Bang? O Big Bang, que Ai, é o elefante? morre. o elefante de algodão doce lá, que é o amigo imaginário dela, que ele se perde, né? Ele cai no esquecimento. E eu achei, a gente ficou conversando a respeito disso, que eu acho muito interessante, das coisas que a gente realmente esquece ao longo da vida, né? Que daí a gente tem várias memórias com os nossos pais de infância, que daí são aquelas várias infâncias amarelas, aquelas memórias amarelas, né? Como tá descrito no filme, que são alegres e tal, porque né, ser criança tudo é legal. E que daí é meio triste de ver o filme e eu penso assim, caralho, como posso ter memórias que já se foram, que eram de fato super legais, sacou? E eu acho que isso entra nessa concepção, nessa construção dos nossos pais também. Sim, total. Porque por mais que algumas memórias fotográficas, digamos assim, aquela imagem em si, por mais que elas caiam no esquecimento, né? Por mais que elas você não consegue mais recobrar elas na mente, eu acho que aquilo ainda fica no âmago da pessoa pra construir uma persona, construir uma Total. psique, construir aquela... Total. Eu acho que tudo isso vai construindo os Sim. nossos pais. Total. Eu acho que essa parte... Perdão por falar, né? Quem sou eu, não sou psicólogo nem nada. Mas eu tenho essa impressão que a gente tem essa imagem que ela fica lá. E é por isso que a gente deixa isso fixo. Que eles também têm esse papel, como o Marco mesmo falou. Que eles constroem aquilo. Mas isso faz... É muito difícil desconstruir. É muito difícil de conseguir entender essa evolução deles e tal, e ter esse contato, sabe? Porque eles nunca fizeram isso também, né? Eles não sabem o que é ter filho. Lógico, são Ter épocas da vida filho. diferentes. Exato. lógico. E nessa época o pessoal tinha filho muito jovem. Sim. Pra caralho. Então, tipo, Minha mãe? são literalmente uns cabaços, né? Não sabem o que fazer, não sabem como lidar. Pô, o filho fez birra, não sabe o que fazer. Pô, eu falava palavrão pra caralho. Minha mãe ameaçava com pimenta, sabe? E às vezes dava pimenta pra eu tomar, assim. E tipo, pra mim era um terror. Até que eu comecei a falar, não, vou aguentar essa porra. O palavrão significa mais, não vou vocabulário. Foda-se, taca a pimenta não nesse vou- caralho logo! Não vou mudar meu estilo. Tá ardendo pra Tá caralho! doendo porra nenhuma, eu aguento essa caralha. E uma coisa que a gente aprende na psicologia é que, mano, castigo não funciona. Não. Sabe? A criança vai fazer o cálculo de tipo, o castigo vale mais a pena do que... É mais forte do que o que eu tô fazendo? Ou o que eu tô fazendo vale mais a pena do que o castigo? Porque o castigo eu posso escapar. Tem uma chance de escapar. É verdade. Bota Nossa, fé, faz todo bota sentido. fé. Então você faz um cálculo, pô. Eu vou fazer isso aqui que é legal, obviamente, né? Mas eu tenho chance, qual é a minha chance de escapar com isso, né? E tipo, aí a questão do pai de pensar, eu tenho que dar um castigo pra que faça não valer a pena de tentar qualquer coisa, né? Mas não existe castigo que faça. É a mesma questão da mentira, né? Quando a criança vê que mentira dá certo. Sabe? Tem uma palavra que eu acho muito legal, que eu escutei num outro podcast, de um cara falando que os comediantes hoje eles são os novos filósofos. E eu considero isso muito realidade hoje em dia. Legal De essa frase. de você, porque eles indagam coisas da realidade que elas batem muito de frente. Por exemplo, tem um cara chamado Louis C.K. que ele faz uma abertura de um programa nos Estados Unidos que chama Saturday Night Live, lá é SNL. E daí ele fala a respeito de abuso de crianças no stand-up dele, entendeu? É um tema muito pesado, sacou? E daí só que ele faz a galera rir com aquele momento de tensão, mas faz você refletir também, saca? O que você... Eu só puxando com isso, vocês já apanharam na vida? Nossa, Já. pra caralho. E como que vocês reagiram? Era justo? Era adequado? Era... Foi. Violência física, ela não é justa. É que na verdade. Nenhum tipo de violência, eu acho que é. Nenhum tipo de violência. Então, eu vejo que... Só que nesse caso dos nossos pais, a violência física ela é mais visível.
Ela acontece com muito mais frequência. Eu acho que a geração dos nossos pais, ela tinha essa visão de que um tapinha é necessário. Que vai resolver. Que vai resolver. Mas só o que resolve. Mas o tapinha, ele apenas... Ele para o que tá acontecendo no momento. Então, Exato, mas é diferente calma. do tapinha e é diferente você apanhar tipo de 5. Exato, já apanhei, minha mãe já me deu um tapa na cara, eu tinha 12 anos. Porra, não. E eu tinha consciência o suficiente pra revidar na hora e falar assim, eu vou te denunciar pro juizado de menores porque você tá me batendo na cara. E até hoje eu tenho uma relação muito zoada com minha mãe. Eu já levei um tapa na cara por estar balançando um prato, assim, ó. Porque eu tava esperando meu irmão pegar o arroz. Tava balançando um prato. Levei um tapa na cara. Pá! Eu apanhei de Nossa, cinto uma vez porque meu irmão puxou a toalha da mesa. Não. Eu apanhei de cinto. Nossa, Eu gente. não sou uma pessoa que eu apanhei muito. De eu cinto apanhei não é nem, algumas vezes. não é nem destaque pra mim, que era todo dia. É, exato. Eu sou privilegiada apanhava assim, muito, né? Então, eu não não sou vou uma- cortar minha fala. Eu não sou uma pessoa que apanhou muito. Eu não lembro de ter apanhado muitas vezes. Mas eu lembro que, em geral, era minha mãe. Eu não lembro do meu pai me batendo. Eu não lembro. Mas a minha mãe, às vezes eu passava do limite, daí tipo, ela não sabia lidar, e daí ela me batia. E aí eu lembro que a última... acho que essa questão, não sabe lidar e a exato, violência ela surge. extrapola, É. exatamente. Aí ela me bateu porque ela não podia bater no meu irmão de 2 anos. Entendeu? Tipo, se ela pegasse meu irmão de cinto, porra, não dá. Vai pegar a menina de 14. Porque ela aguenta, ela é maior, ela... Desculpa. Eu tô chutando o negócio. Foi mal. E daí ela me bateu de cinto. E aí hoje eu falo isso pra ela fala, não, ela ri, porque ela ainda não sabe lidar com isso que aconteceu. Tipo, a culpa não era minha. Entendeu? É porque quando não você. fui eu que puxei a Quando toalha da você mesa. tem essa Nossa. raiva que você Isso a parte uma- pra violência. É um erro tão grande. Mas É um erro tão grande. Mas, É assim, porque ela eu não não- lembra eu não- desse momento também. Ou ela tá só porque- se enganando, porque Porque a mãe faz isso. é porque esse nossa. momento de raiva você é sequestrado. Você não lembra, você é automático. Sim. Meu, eu tenho que fazer isso parar agora porque não dá pra aguentar mais. Sim. Sabe? E aí pega a primeira coisa do momento, que tá com o cinto ali no Mas não na tem cintura problema. E também mesmo. foi no momento. Mas isso é A um gente erro. jantou, a gente terminou de jantar, a gente tava numa Minha mãe viagem. fazia isso A também. gente terminou de jantar, Depois de 4 a gente horas, ele me foi bateu. pro hotel e daí ela me bateu. Eu tava nas vésperas de fazer 14 anos e ela me Nossa, bateu. isso é um erro tão grande. É muito. Tipo... Hoje Não, em dia, é um trauma, sim, as mas não é uma pessoas coisa são- que eu vou, sei lá, não vou levar pra sempre Não, isso, não vai. entendeu? A Porque- gente não sabe. Porque Pedro. eu também não sou uma pessoa. É esse o ponto. Eu não sou uma pessoa que apanhou muito. Não era a solução pra tudo os meus pais me baterem. Sim. Eles me davam muito mais castigo. Mas aí o castigo deles era tipo, vou tirar a internet. Aí o que eles faziam? A internet naquela época não era um modem assim. Era aquela internet que você colocava 2 fiozinhos na tomada e assim tá conectado. E aí minha mãe tirava um fio. Aham. E aí eu sabia que era um fio, ela saía de casa, eu ia lá, botava outro fio e foda-se, usava a internet o dia inteiro, entendeu? É que assim, só pra concluir esse assunto, você contar essa história me dá raiva. Ah, mas O meu sangue Como é que ferve não? É, foda. vendo uma história dessa. é que assim, um a gente absurdo. conta rindo de nervoso, né? É um absurdo você ver uma criança fazendo uma coisa e vai bater na outra, isso não faz o menor sentido, isso não é E racional. também Mas não deveria é- ter é batido por isso- na primeira é por isso criança que é algo fez rolê. egoísta, né? 2 anos, velho. Ela Dois anos. a mãe dela bateu por causa dela mesma, não por causa dos outros. Exato. Né? Eu não fiz nada. É. Exato. Mas eu acho que é muito isso, tipo, eu tenho alguns causos, eu no caso era mais velha, então eu sempre apanhei, né? Tipo, a minha mãe sempre me batia e era muito isso, ela não sabia como lidar. Inclusive tiveram causos, assim, tipo, tiveram momentos que ela tava tratando com o meu pai e eu ou minha irmã apanharam por causa da treta com o meu pai. E tiveram causos, tipo, eu lembro de uma vez que a gente tava jantando, minha mãe tava brigando com meu pai e aí ela pegou o prato e jogou, tinha comida, tinha feijão. Nossa. É o Ela ápice só da pegou raiva. o prato e fez assim, ó, pau! E eu lembro de ter feito assim. Tipo, poderia ter virado um vidro no meu É o olho, ápice sei da lá, raiva. sabe? Mas é foda, eu acho que é legal entender também, porque a pessoa frita, Sim. né? A pessoa, Frita. ela fica fritada, mano. Ligou no 220 sem Exato. querer na praia e, mano, morreu o negócio. E porque ela não consegue se controlar a partir do Sim. momento que ela viu alguma coisa que vai contra o que ela acredita. A raiva, ela cega as pessoas. Ela cega. Por Então isso você que eu faz falei, o coisas que sequestro, você- né? Você sequestro. perdeu a razão, de Você não repente vai é nem violência. lembrar disso. Que nem a minha mãe, deu um caso pra mim, foi um caso mais besta que esse do balançar um prato. Que eu tava em Minas, devia ter uns 9 anos, eu acho. Alguém ofereceu pão de queijo na casa. Em Minas, oferecer pão de queijo normal, né? É, É um segunda-feira. cafezinho. E aí eu fui lá e falei, puta, vou pegar esse aqui parece que tá melhorzinho. Aí peguei, eu vi, tá clarinho, eu gosto de mais queimadinho. Eu falei, puta, vou deixar esse... Um segundo, deixei de volta, falei, não, vou pegar o mais moreninho. Peguei.
3 horas depois apanhei no banho. Nossa. Foda. Caraca. E ela curtia me pegar na hora mais fragilizada. Tirei a roupa, tomar um banho e ela bater. Banho, que tava molhado e ia arder mais. Nossa. Passei por isso também. É muito louco, né? Porque assim, eu apanhei uma vez do meu pai. E foi, tipo, uma vez mesmo. De chinelo eu tinha uns 5 anos porque eu trouxe uma coisa da casa da vizinha, que a vizinha me olhou em algum momento, minha mãe foi no médico, sei lá, e eu trouxe uma embalagem de um sabonete Dove, eu lembro até hoje, que era da marca Dove, que era tipo, leve 3, pague 2 e ganhe essa embalagem bonitinha, e eu peguei, roubei a embalagem. E quando eu cheguei com a embalagem, meu pai perguntou, mas a Vera te deu? Eu falei, deu. E aí ele foi perguntar, obviamente ela não tinha dado, mas ela tipo falou assim, ah não, mas fica, ela é criança, tá, não sei o que. Meu pai me deu uma chinelada. Opa! Caiu até o meu celular, gente. Tá nervosa. Meu pai me deu uma chinelada de raiva na época e eu nunca esqueci. Porque eu aprendi essa lição, né? Então, eu acho isso foda. É muito foda. Não sei, no meu caso também aconteceu isso. Do meu pai só me bateu uma vez e errar. Mas eu acho que o terror, às vezes, é mais educativo do que a porrada em si. Exato. É. A minha mãe me pegava pelas orelhas, ela me puxava e só criou mágoa. Hoje em dia eu não consigo contar nada meu da pai, minha vida pra ele minha só mãe. ele balançava a mão aberta, fingindo que era tapa. E aí você já ficava tipo... Você meu já pai. saía correndo pra onde Exato. desce, velho. Sim. Fazia maratona. Mas às vezes que eu não apanhei da minha mãe, eu fiz menos coisas do que uma criança normal de teima, birra, faria, porque eu tinha medo. Não era porque necessariamente ela ia me bater, mas eu tinha medo dela ficar lá 1000 horas pagando sermão, reclamando, não sei o que. Eu falei, vai, não vou fazer porque eu tô com medo da minha mãe. Não era nem de me bater. Mas, gente, deixa eu perguntar, só mudando um pouco, depois de 57 minutos. Gente, pai, filho, pai, mãe. Esse episódio vai ser mais longo. Tem traumas, é É isso. presentinhos. Mas teve coisas boas também. Sim. A gente pegou coisas boas. Sim. Que nem o momento do meu pai, que eu acho que foi muito bom. Meu pai sempre foi esportista. E um dos momentos que ele tinha com a gente era ensinar algum esporte. Tanto que toda a minha família joga bola bem. Eu e meu irmão gêmeo, a gente joga muito ping-pong por causa dele. Pebolim também, eu já ganhei medalha na escola, ganhei medalha de ping-pong também. E jogava até peteca, sinuca. Então, tipo, o momento com o meu pai era um momento de esportes. Que era um momento que o meu pai, eu pedi pra ele mandar um áudio, que não ficou muito bom. Mas ele falou que o momento com a relação com os pais dele era muito distante, porque era japonês, né? Vieram na Segunda Guerra. Então, o pessoal tava fudido, né? Uns fudidos que veio de navio, criar a vida aqui, não sabia nem falar português. Tanto que o nome do meu avô é José, o nome da minha mãe, da minha avó é Maria, que inventaram os nomes X pra ele, na verdade é Yasuo Inobuko. Nossa. Então não tinha nome em português comparado e inventaram. E aí o momento dele era tipo, bom, eu não consigo falar porque meus pais não falavam comigo, vou fazer o esporte. Meu pai jogava muito futebol. E era tipo, é muito melhor do que qualquer um que eu já vi na vida, assim. Meu pai jogava muito melhor, o irmão dele também. Então era o momento que eu tinha com ele. E nesse momento que era que ele conseguia falar. Era o momento que ele praticava esporte. Então, tipo, a minha vida inteira eu não ouvia a voz do meu pai, quase. Mas no momento que ele separou com a minha mãe e começou a praticar mais esporte com a gente, aí era o momento que eu conheci um pouco do meu pai, né? Sendo japonês e tal, quieto. E pra mim isso foi muito relevante, foram as coisas que eu trouxe com ele, que pra mim, tipo, eu sempre gostei de esporte e foi por causa dele. E eu queria saber de vocês, tipo, que momento que os seus pais construíram, ou era um momento que eles conseguiam ter essa conexão com vocês também? Quem quer falar? Todo mundo se olhou assim. Não tem, né? Eu posso começar, se vocês... Vai, fica à vontade. Vai lá, Lili. Com o meu pai é muito da hora, porque assim, o meu pai é a mesma coisa que você. A minha avó e o meu avô, eles eram muito distantes. O meu avô era pernambucano. Eu amo aquela música do Chico Buarque. Meu avô era... Não, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, porque é verdade. Só que meu pai era caiçara, porque ele nasceu no Guarujá. Mas enfim, com o meu pai, ele é muito louco,
Porque... Desculpa. Com meu pai é muito doido, porque assim, ele também não tem facilidade nenhuma pra falar, porque os pais dele também foram distantes. Então, o jeito que eles foram amados é o jeito que eles amam a gente. E aí, se eles não recebem esse amor da maneira como a gente acha que a gente deveria receber, a gente também fica nessa frustração, Na verdade, a educação que a gente recebe, ela foi construída, tipo, séculos antes. Exatamente. Mas com meu pai sempre teve uma coisa muito legal, porque eu sempre fui a pessoa dos jogos. Então, apesar de ser mulher e fugir e ter o estereótipo da boneca, eu sempre amei Lego e montar coisas. Eu ganhava o Discman, eu desmontava o Discman. Que maneiro. Sim, tipo, eu sempre curti isso. E eu sempre, tipo, que tinha um móvel pra montar em casa, meu pai, que era o homem da casa, eu montava e eu falava, pai, deixa eu te ajudar. Então, tipo, agora a gente tá fazendo a mudança, ele tá lá pintando e eu tô, tipo, desparafusando o espelho e a gente tá, tipo, num bonding, assim, sabe? Tipo, numa conexão muito doida. E é isso que você falou, nesse momento que a gente tá fazendo outras coisas, a gente se conecta e consegue falar. Então, tipo, eu vim com ele conversando hoje lá pro apartamento que eu tô mudando, tipo, falando de racismo, porque meu pai, ele é pardo, ele não tem noção de racismo, tipo, ele, inclusive, é racista com outras pessoas de tons mais escuros, etc. Reprodução, né? Exato. E aí, tipo, porque a gente tá, tipo, há 3 dias pintando parede e desparafusando coisas, que é o momento em que a gente se conecta, a gente tá conseguindo conectar outras informações, assim. E que a gente na psicologia faz muito isso com criança, que chama o jogo lúdico, hora lúdica. Sim. Porque a partir do momento que você criou uma dinâmica, você se desarma e aí você consegue falar. Consegue falar o que você não falaria normalmente. Exato. E é engraçado que até com gente mais velha isso é uma ferramenta, né? Total. Sempre assim. E tipo, eu sinto que é o momento que a gente realmente, que eu me sinto útil, que eu me sinto, tipo, relevante pra ele, porque ele também traz machismos inúmeros, porque eu ser mulher e ele queria um menino e, enfim, tem várias coisas ali na minha família que repercutem. E aí esse momento que eu consigo ser, tipo, essa pessoa racional, né, que seria uma figura masculina, talvez, de tipo, vou desmontar coisas e nananã, e que ele percebe esse valor em mim e que eu também me sinto sendo relevante naquela função, a gente se conecta e a gente consegue conversar. Inclusive, tipo, foi isso que ajudou ele a me dizer das coisas que a minha avó e meu avô faziam e que ele sentia que, tipo, ele não tinha esse carinho, esse cuidado e que ele tinha esse distanciamento. E com a minha mãe é muito louco porque era uma coisa muito estética. Então, assim, a minha mãe até hoje me pergunta onde você vai cortar o cabelo, porque... Você tem que ser a mulher exemplo. Também isso, mas porque eu me distanciei tanto dela, por conta de várias coisas, inclusive dessas agressões que ela fazia, que eu não conto nada pra ela da minha vida, tipo, nem o crush, enfim. E ela tem primas que têm filhas mais próximas, ela acaba se comparando, e ela fica me perguntando, e eu fico tipo, você não vai acessar essa parte da minha vida porque eu não quero que você julgue, eu não quero que você me... Sabe, eu não quero esse rótulo que você... Ou essa ansiedade que isso você é muito vai louco, fazer. né? Essa imposição afasta, assim... E eu fico pensando que pai, que mãe que a gente quer ser, né? Exatamente. Eu, por exemplo, hoje me pergunto se eu quero ser mãe, do tipo, parir um filho, porque eu acho que eu posso reproduzir muito facilmente tudo isso que eu passei. Eu acho que isso vai acontecer independentemente. Sim. Mas eu me imagino, tipo, adotando uma pessoa, uma criança, eu às vezes consigo imaginar esse distanciamento de enxergar como um ser humano e ter uma criação, uma troca mais igual do que se eu tiver ali a coisa biológica acontecendo. E é muito louco, isso pode ser um outro episódio. Eu acho que isso não vai diferenciar, não vai É. diferenciar, porque se você... A figura do filho ele é mais importante do que a biologia, porque, por exemplo, verdade, a gente reproduz, você vê... repercute. Eu tava conversando com minha mãe recentemente dos casos que aconteciam até pouco tempo atrás, de crianças que eram roubadas em berçário, então crianças que eram trocadas. Lembra que isso acontecia? Sim. Enfim, ela tava me contando algumas histórias dessas, e é um passado recente. Total. É que tá, tiveram crianças que foram trocadas em maternidade e tal, que as pessoas não sabem até hoje, sacou? Tipo, deve ter um monte. São biologias diferentes, mas a figura ela é a mesma. Sim, Eu achei que eu era trocada na maternidade até muito tempo. Até meu irmão nascer. Ué, imagina eu que Porque sou o único eu me sentia muito diferente dos meus pais. Tipo, de personalidade. Eu ainda me sinto. Eu me sinto Não, mesmo. mas é porque hoje eu consigo entender que... Desculpa.
não precisa. Hoje eu consigo entender que, tipo, ok ser diferente dos seus pais, mas como eu era muito diferente, eles brigavam muito comigo, eu falei, gente, eu era trocada? Não é possível que tudo que eu faço é errado. Você olha uma foto minha, tipo, eu sou a cara da minha mãe, e daí o meu irmão é a cara do meu pai, mas eu e meu irmão na mesma idade, a gente é a mesma pessoa. Você consegue confundir as fotos. Eu falo, não tem como. Realmente, é legítimo. Já tem um momento que o pai de vocês, ou a mãe de vocês, começa a admirar vocês ou valorizar essa pessoa que vocês estão se tornando? Sim. É uma boa pergunta pra cá. Fala aí, Gabi. Posso começar? Isso é bem recente, na verdade. Eu morei em Brasília 6 anos antes de vir pra São Paulo. Tem 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses que eu tô aqui. E daí, em fevereiro, eu tava numa viagem com os meus pais, chamei eles e tal. Fui com uns amigos, mas chamei eles foram, adoraram e tal. Eu falei pro meu pai que eu ia viajar pra Argentina, minha primeira viagem internacional. E daí ele ficou tipo, você vai pra Argentina, não sei o quê. E assim, contextualizando, meu pai, ele me ajuda a pagar meu aluguel. E tipo, eu ainda sou dependente deles, porque São Paulo é uma cidade muito cara. E tipo, o meu pai, ele consegue entender que é difícil esse começo da vida adulta. Então, tipo, eu tenho o privilégio dele estar presente, dos meus pais estarem presentes, me dando essa força financeira e emocional também. Mas esse lado financeiro, ele pesa muito pra mim. Eu me sinto muito culpada por ainda precisar. E daí, falando pro meu pai que eu ia pra Argentina, ele, é mesmo, não sei o que. Eu, não, mas você não tem que ficar preocupado, fica tranquilo, porque assim, eu já paguei a viagem e você tem que estar feliz, porque é uma viagem que eu consegui pagar sozinha, fazendo freelance, não sei o que. Dele, você pagou sozinha? Aí você não passou no meu cartão? Daí eu paguei sozinha, você não vai gastar R$1 com isso. E daí ele olhou assim com uma cara de admiração. Tipo, a Argentina não é um lugar caro pra ir, não é um rolê absurdo, entendeu? É uma coisa muito palpável, é próximo, tá aqui perto, tem promoção direta. É barato, né? É barato. 20 centavos do real, né? 25. Não, 15 centavos. 15 centavos. Quando você compra aqui, lá você compra por 10, 11 centavos. É tipo muito barato o rolê. E direto tem promoção de passagem, sabe? E aí ele viu isso e ele falou, caraca, ela tá, tipo, conseguindo conquistar as coisas dela sem me pedir, ficou um pouco preocupado por isso de não pedir ou não comunicar com muita antecedência. Tá certo que eu comuniquei com 3 meses, 4 meses, isso é muita antecedência. Mas daí ele olhou e falou, caraca, tipo, ela tá fazendo o rolê dela, sabe? Eu consegui ver tipo, um brilho no olho do meu pai. Legal. E daí, tipo, o que deu? Essa semana eles estão lá na Argentina. É mesmo? É a primeira viagem internacional deles. E, tipo, eu organizei o passaporte deles. Isso é foda também, né? Eu ajudei e falei, meu pai tem um porque vai cagaço tá de frio viajar. pra caralho. Meu pai e minha mãe também. A minha mãe, ela tem muito cagaço. E eles foram sem meu irmão. E meu irmão tá com 12, acabou de fazer 12 anos. E daí não tem, como eles moram sozinhos lá em Marabá, não tem família, não tinha muito como deixar. Então minha mãe fez um esquema de deixar o meu irmão todo dia com alguém, tipo, fez um rolezaço pra suprir o que ela não vai poder prover pra ele nessa semana que eles estão de férias. Só que assim, meu pai olhou com tanta admiração que ele, além dele pegar na pilha dos amigos dele de irem pra Argentina agora, eles foram numa época fria, porque minha mãe odeia frio, ela sente muito frio, ela sente dor no frio, ela não gosta. E daí eles foram pilhados, eles foram animadaços pra ir pra Argentina, sabe? E tipo, isso é muito legal, porque eles viram que é possível, entendeu? Mas isso é muito louco, porque dá pra expandir o seu universo, independente da idade, sabe? Foi start, porque meu pai é uma pessoa que se deixar, ele vai trabalhar 20 anos seguidos, ele não vai tirar férias. E isso eu puxei um pouco dele, inclusive, do negócio de trabalhar o tempo inteiro, tipo, ganhar dinheiro e se virar, entendeu? Só que daí ele conseguiu tirar essa semana, e minha mãe foi, ela tava muito ansiosa, e ela foi fazer o rolo dela. E assim, se eu não tivesse ido, dificilmente eles estariam lá. Eu sinto muito isso. Precisa mostrar o caminho, né? Sim, e falar que não é difícil. Tipo, se eu conseguir, vocês conseguem, vocês estão de boa. É porque eu acho que o foda de fazer família cedo é que você tem que ser o provedor. Você esqueceu você mesmo. Meu pai é muito a partir desse momento você é 3, 4, 5, sei lá quanto é a sua família. E você esquece, né? Tipo, eu queria viajar o mundo, queria fazer curso, queria, sei lá, ser outra profissão. E que não, meu pai acho que não saiu do Brasil ainda. Os meus pais nunca saíram. Meus pais saíram agora. E ele tem oportunidade, só não sai porque tem cagão. Cagão. Exato. A minha mãe tá morrendo de medo.
E tipo, que nem eu fui pro Chile, eu falei, pai, se você for pro Chile é a mesma coisa que você ficar aqui. Vai gastar a mesma coisa. Você vai falar espanhol lá. Exato. Você vai falar... Já conheceu outra cidade? Exatamente. Só que ele fala, não sei falar espanhol. Eu falei, mano, então, Se vira, eu né? fiz o Duolingo 3 meses ali e virei o tradutor oficial do rolê, sabe? Exato. E é isso. Eu acho que os pais, por serem de outra época, tem muito que aprender com a gente também. Sim. A gente também tem o que aprender a partir do momento que eles se desarmam, né? Sim. Da armadura de pais. Sim. Mas eu queria voltar também, que o tema que a gente tava, que era os momentos bons que vocês tiveram com os pais também. Porque os ruins são muitos, né? Os bons tem algum aí, né? Você quer ralar? Fala aí, Nelson, você falou pouco. Não lembro de nada agora. Como assim? Um momento bom com seus pais, assim? Então, um momento de revelação. A sua mãe, foi uma semana que ela veio, que ela tava falando várias coisas de você e tava te elogiando. Não, mas ela me elogiando é diferente de eu ter um momento bom, né? Não, mas foi Pode estar uma bosta a vida que a gente elogia. Não, mas foi legal. Não, é porque... Foi maneiro. Difícil. Nossa, vai pensar. Me ajuda a vai pensar. É, Vai ficar meio... Me ajuda a te ajudar, cara. Não, deixa eu pensar. Não, mas também, um momento com a minha mãe eu não lembro também. Não lembro um momento bom com ela. Eu tenho esse problema com a minha mãe também, assim. Tipo, eu tive alguns poucos momentos bons, mas os últimos, que às vezes ela até tenta causar, eu tô tão magoada com várias coisas que eu também, tipo, você começa a fazer terapia, você começa a ter consciência dos traumas que vem deles. Sim. Aí, às vezes, o trauma começa a virar, tipo, você fica emburrado, né? Porque você já tá velho, você já tá com 30 anos, você lembra da surra que você levou de Você tá cinta. arrastando isso aí. E aí você fala, caralho, não precisava ter passado por nada disso, que bosta, que pais de merda. E aí tudo vira sobre os pais, né? Mas eu tô tendo um momento muito bom com meu pai, assim. Eu já sabia que eu tinha uma relação melhor com ele, apesar de a gente ser distante, porque a gente é muito mais parecido. Tipo, ele é mais quietão, ele é mais na dele. A minha mãe, ela é ansiosa, ela grita, ela explode. Eu fico, tipo, gente é irmã. ansiosa. Eu tô falando, amiga. Caraca. Gabi, sério, vamos fazer esse grupo no WhatsApp acontecer. Pelo amor de Deus. Daí a gente deixa eles fazendo terapia e a gente vai beber uma breja. Exato. Vai ser isso. Porque também é terapia, né? Vamos combinar. Exatamente. Faz Mas todo assim, sentido. Faz todo sentido, gente. O bar, ele é um dos melhores lugares. Exato, mas tipo, é isso que a gente tava falando no início, né? Quando você sai da casa dos pais, a relação melhora. Sim. Eu saí por 2 anos, voltei nos últimos 7 meses e tô saindo de novo agora. E no momento que eu sabia que o AP ia ser meu, a coisa já mudou. Mudou A de figura. atmosfera já virou outra coisa, já fiquei mais animada, já comecei a ter um tom de conversa diferente. E agora que meu pai tá me ajudando, a gente tá, tipo, numa parceria, assim. Ele acabou de me mandar um áudio do tipo, ó, pintei tua parede, fiz esses rolês aí, te ajudei, deixei o AP tá lá organizado, você volta e faz suas coisas. Eu tô tipo, pai, obrigada, você é a melhor pessoa do mundo. Sendo que há 2 semanas atrás eu tava tipo, nossa, meu pai é mó machista, né? Eu não consigo lidar com isso, sabe? Então é isso. É, mas eu acho que você fala, os pais eles trazem questões que a gente não concorda por causa da geração. Sim. Mas não é por causa disso que eles são más pessoas. Né? Por causa Exato. da geração. Exatamente. Uhum. Exatamente. E eu queria perguntar pra vocês, que eu acho que é uma questão muito importante pra quem é filho, se os pais participavam na vida escolar de vocês, ou na vida, né, adolescente. Minha mãe foi minha professora, cara. É mesmo? Nossa. Na 4ª série do antigo sistema, né? Que hoje não sei se é É quinto ano. Hoje é o 5º ano. É quinto ano? Isso, mudou. que hoje começa na sexta. É porque a alfabetização agora é o primeiro ano. É isso. Não, o prézinho é o primeiro. Pré mudou e virou o primeiro ano. Isso. Ah, isso. Então na antiga 4ª série, no 5º ano de hoje em dia, enquanto esse podcast está sendo gravado, porque o futuro a gente 2019? Vai ter nem educação em 2020. É isso. A minha mãe, ela foi minha Ninguém vai professora, cara. E como que era ser filho de professor? Cara, pra mim Era de Uma boa. merda. era de boa, mas também O pessoal sabia? Não, eu sabia, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E eu me privilegiava em cima disso, assim. Só que eu falo que Claro. minha mãe ela sempre foi muito rígida também. E daí ela me mandou pra direção várias vezes. Várias vezes. Você tem que ser o exemplo, né? Pra Não, mostrar não que ela tinha não é mas eu tinha que antiética. ficar quieto. É, eu porque, tinha que tipo, quietar o cu. ela não tinha só autoridade de professora, ela tinha autoridade de mãe. De mãe. Não, mas assim, eu abusava do sistema por Não. ela ser minha mãe. Então. E daí ela... Gente, a criança. E daí Contrariada, Não meu pode Deus. dar corda. E daí o pior era o seguinte, final de ano, quando juntava, minha mãe era funcionária da escola, a gente juntava com as amigas da escola. Minha mãe, que era lá, a tia Dalé, tia Bi e tal, daí era a coordenação,
diretoria e tudo mais. E daí a gente ia lá, morava em Brasília ainda, e juntava lá na casa dessas tias. E eu antes, era mais novo também e tal, era sempre aquelas tias legal e tal, já conhecia todo mundo, né? Daí era filho da professora, né? Então eu ia lá, cumprimentava, tipo, tava no meio, né? Não era, Você não era recebia aquela funcionária longe. Recebia uma nota boa? Você Não, porra nenhuma. E daí, teve uma vez que daí minha mãe me mandou pra sala da coordenação. Pela sei lá décima o que eu vez. tava fazendo. E daí eu, tão filho da puta, cara de pau. Isso não era colégio militar ainda. Não, né? Isso era o colégio Monteiro Lobato, lá em Brasília. Nossa. Falecido já. É. Daí eu entrei na sala que eu chamo ela até hoje de Tia Bia, né? Porque era assim que chamava. Eu entrei e falei assim, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. E virei e vazei. Eu olhei pra ela, falei da sala e vazei. Ela falou, volta aqui! Volta aqui, não sei o que lá, senão você tá fudido. Então, não falou essas palavras, né? Daí que eu vi por mim, eu falei assim, nossa, velho, fiz cagada mesmo. Eu tô abusando, sabe? Tô abusando. Não deu certo essa aí. Nossa, daí eu lembro, não sei se foi nessa situação que ela falou assim, cara, vou chamar teu pai. E daí meu pai, ele sempre foi militar e tal, daí eu fiquei pensando, porra, tirar meu pai do trabalho dele pra ele vir aqui na escola pra Isso resolver é falta de criança. uma treta minha. Eu falei, tirar do nossa, trabalho. Caraca. É o cúmulo. Tem um ponto feminista pra fazer sobre isso, né? Porque a nossa criação ela é sempre ao redor da mãe. Sim. Mas o pai tem tanta responsabilidade quanto. Absolutamente, Exato. absolutamente. Mas é isso que você tava falando, tipo, vou tirar meu pai do trabalho. Você tirou de sua mãe do trabalho. A mãe que se foda. Né? A Sua mãe tava tá dando lá. aula lá. Exato. A minha mãe me tirou do ambiente de trabalho dela. Ela não queria te ver. Assim, Ela filho, continuou tá dando aula. trabalhando. Não é responsabilidade minha, vai falar com a diretora. Ó, que desgosto esse moleque aqui. Ai, Mas meu é Deus. isso, né? Tipo, vou fazer um parêntese só off-topic aqui, rapidão, porque eu vi um post no LinkedIn quinta-feira do cara falando assim: vocês mães são heroínas, porque vocês ajudam. A glamorização. Exato. E aí eu fiz um post exatamente sobre isso, do tipo, respondi lá o comentário do cara: legal você tentar validar esse esforço todo, porque você é homem, você não sabe o que é isso. Mas assim, número 1, toda mulher precisa realmente fazer um esforço a mais do que homens no mercado de trabalho. Sim, isso é normal. Ponto 2. Na vida, não é Se no mercado você de tá trabalho. romantizando toda essa parte de ser mãe e trabalhar, você só tá alimentando essa responsabilidade que a mulher tem sobre a maternidade, que o homem também tem, mas ninguém fala sobre isso. Então você quer ajudar de verdade? O homem só não pega, né? Não, você quer ajudar de verdade? Fala sobre a falta da licença paternidade Sim. e incentiva essa discussão. E fechei parênteses porque ficaria essa reflexão. Teve uma vez que eu tava conversando com um cara que eu namorei, que eu tenho isso, eu fico falando que, tipo, o último ex, ele é o seu ex-namorado, mas as pessoas que você namorou antes não são ex, são só as pessoas. Mas é isso, tava eu e mais algumas amigas, umas 3, 4 amigas, conversando sobre isso, sobre perguntas de entrevista de emprego. Que é tipo, você tem filhos? Ah, você pretende ter? Tipo, se você tem filhos, com quem que vai ficar? Tem visto de emprego. E aí, velho, o cara que eu tava namorando na época, ele falou, não, porque me perguntaram já se eu tenho filhos, mas é tipo 1 em 1 milhão, sabe? Ninguém vira e pergunta pro homem, você tem filhos? Se você tem filhos, com quem que eles vão ficar quando adoecer? Tipo, você vai precisar falta de trabalho? Tipo, e não tem isso. Entendeu? Porque é muito a carga sobre a mãe. E acaba que a mãe, ela reflete muito na nossa criação, porque a gente tem muito mais contato com ela, porque o pai tá sendo provedor, do que com os pais. Então é muito comum que, eu acho que principalmente meninas, porque tem a cobrança maior de, tipo, tem que ser perfeita e tem que criar do jeito certo, porque tem que fazer tudo e tal. Com a mãe, gente, tem muito mais ligação com a mãe do que, tipo, meninos têm com a mãe ou meninos têm com o pai. Eu acho que meninas tem têm um com ponto o pai. biológico também. O ponto biológico, acho que ele não pode ser ignorado. Por exemplo, uma criança, ela reconhece o batimento cardíaco da mãe mesmo fora do corpo, né? Porque depois de parir e tal, se você coloca a criança no peito da mãe, ela consegue reconhecer aquele barulho e ela se sente num ambiente mais confortável, porque era um ambiente confortável que ela estava até pouco tempo atrás. Segundo, a amamentação também não tem como desgrudar. Ok. Eu acho que esse ponto biológico... Tanto que os primeiros meses do bebê é essencial ter contato físico com a mãe, né? Não, porque se a mãe morre, imagina. Hoje em dia, com a medicina já avançada e tal, com a farmácia e tal, beleza, é até possível de você ter a criança continuar existindo.
Mas pensa isso há 100 anos atrás. Se a mãe morre no parto, qual era a chance da criança sobreviver? Ia dar o que pra criança comer? Já é. Tá ligado? Uma de leite. Sacou? Porra, era muito mais difícil. Mas enfim. Eu acho que tem, né? São pontos de vista diferentes, porque o que a gente tá questionando nesse caso agora era, tipo, a mãe mais presente na questão do filho. Tipo, você falar, vou chamar o teu pai, ele vai sair do trabalho, é muito mais pesado que vou ligar pra sua mãe. A sua mãe era dona de casa? Ela era até uns 7 anos, até os meus 7 anos, 8 anos. Daí ela voltou a trabalhar. E aí quando a moça que trabalhava lá em casa saía, tipo, às 5 da tarde, eu ficava sozinha até umas 7. Das 5 e meia, agora 7. você me fez lembrar, fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Ah. Mas eu morava numa casa no Butantã lá. E eu lembro quando eu apanhava, devia ter uns 5, 6 anos. E eu gritava pelo meu pai que tava no trabalho. E eu falava, pai, vem cá, pai. E meu pai não escutava, óbvio. Ele devia estar 2 km dali. Mas, tipo, eu ficava pensando, porra, se meu pai estivesse aqui, isso não ia acontecer. Mas, tipo, óbvio que a minha mãe não estava preparada pra ser mãe. Uhum. E a presença do meu pai talvez não fosse levar nada também. Mas eu acreditava nisso, sabe? Sim, mas acho que é porque o seu pai não te batia. Exato. Daí você gritava pra alguém te salvar. Eu tenho sabe? uma desculpa esfarrapada nesse meu ponto, porque assim, eu lembro, isso é fato, a memória que tá lá ainda. De elefante. De quando eu ainda tava, sei lá, no maternal, uma parada base. assim. Exatamente. De eu chorar, e daí na hora do recreio, a minha mãe me vê. Saca? Então assim, lógico, era a mesma escola. Sacou? Então eu acho que a minha preocupação de, tipo, de eu pensar no meu pai que ele tava no trabalho dele era porque, porra, era um outro lugar. Eu sempre convivi com minha mãe no mesmo lugar que eu frequentava. Eu ia junto com minha mãe pro colégio. E a sua mãe... Íamos todos juntos. A sua mãe não resolvia, uma extensão de teoricamente. casa também. Não, resolvia. Não, porque você tava num lugar onde sua mãe tava e mesmo assim você chorava. Então, Sim. Provavelmente porque a escola era uma extensão de casa. Sim, Entendeu? Tipo, como ele tinha contato com a mãe dele na escola ainda, o diferente pra ele era você não tinha que ter usar o pai. super trunfo, que é o seu pai no trabalho, sabe? Exato. Isso foi usado contra mim, né? Porque daí minha mãe, quando ela se enjoou de mim no ambiente de trabalho dela, fala assim, ó, tua mãe já não te quis, eu vou Tua chamar mãe teu quer uma pai folga. agora. Mas é a mesma coisa da minha mãe virar e falar pra mim e pro meu irmão, não, peraí que eu vou falar com seu pai, você resolve com seu pai. Quando eu vou falar as coisas... Eu acho ruim. Até isso. Eu acho os ruim. 3... Mas é um artifício usado Mas pra é caralho. a minha opinião, não sendo pai, né? Não sei como é sendo Mas pai. é uma bosta, porque até uns 3, 4 anos atrás eu falava pra minha mãe as coisas, tipo, sei lá, vou viajar, vou passar o dia fora, não sei onde, a cidade, sei lá, 60 quilômetros daqui. Ah, não, pede pro seu pai. Tipo, e era muito isso. Então, porque ela usava muito, e usa muito isso do seu pai, porque como o seu pai está um pouco menos presente, tem muito isso, tipo, se precisar mexer com seu pai, a porra vai ficar certa. Ele é o chefão. Sim. Isso sempre rolou. Ele chegou pra resolver o problema. Eu lembro, quando vocês estavam falando de apanhar e tal, eu sempre apanhei da minha mãe. Do meu pai eu apanhei uma vez só. Então, também. é a mesma Isso coisa. é meio comum, né? Mas eu apanhei do meu pai quando eu já era adolescente e ele tava bêbado. A gente tava querendo sair de uma festa lá que ele não queria sair, daí eu e meu irmão a gente falou besteira. Pai queria também. ficar na festa? Rolezeiro. Daí, na verdade, ele só deu um tapa nas costas, minha e do meu irmão lá e tal. Daí foi meio. Enfim, uma situação chata, mas enfim. Meio merda, né? Mas agora, da minha mãe, apanhei várias vezes, mas a parada era essa, de tipo, sempre ter mais medo do pai do que da mãe. Não necessariamente do pai, mas assim, daquela figura. Sim. Aquela coisa autoritária. Mas é aí que vem a minha ideia de que bater realmente não funciona. Não funciona. Nem um pouco. Porque se eu tinha muito mais medo dele que ele Não nunca funciona. batia na gente, Não funciona. por que precisava bater? Exato. Tem até uma piada lá em casa que é contada, que é falada até hoje da minha mãe, que é a toda mosquitona. Mosquito. Porque meu pai ele chegava em casa e daí, eu não lembro disso e tal, mas eles contam, ele chegava em casa e ele queria conversar com os filhos como é que tinha sido o dia de cada filho. Daí uma vez que ele chegou pra mim, falou assim, como é que foi teu dia, meu filho? Eu falei, foi tranquilo. Só a mãe correu atrás de mim igual a mosquitona. Né? Eu sei lá o que eu devia ter feito, eu devia ter aprontado alguma coisa que ela veio correr atrás de mim. A mosquitona é ótima. Cara, minha mãe ela sempre foi a mosquitona na minha casa. Uma vez só também minha mãe jogou chinelo em mim. Clássico. ela Uma vez só? mas ela não acertou o chinelo, mas eu lembro o barulho do chinelo. Fazendo...
Sabe? Mas o meu irmão mais velho, o Cadu, ele tem trauma de bater calcanhar no chão. Porque quando minha mãe ia andar com raiva, até bater nele. Bater calcanhar. Às vezes eu ouço o vizinho de cima bater assim, eu fico. Excelente. Eu lembro automaticamente. Não, mas é muito doido, porque quando eu penso, hoje os meus pais, eles moram há 12, 13 anos num apartamento, que é o que a gente, tipo, morei lá até sair de casa e tal. Mas antes, quando era só eu, antes da minha mãe engravidar do meu irmão, inclusive, a gente morou no mesmo. A gente morou em outras casas, mas a memória mais forte que eu tenho é um apartamento de 3 quartos, um deles era a salinha do computador, daí era o meu quarto e o quarto deles e o banheiro. E eles tinham a suíte deles, mas eu tinha o meu banheiro e tal. E aí eu lembro, toda vez que falo de apanhar dos pais, eu lembro eu na sala e a minha mãe saindo do quarto dela, batendo o calcanhar no chão. Muito puta com o chinelo na mão, ou um cinto na mão, ou o que quer que seja. E eu tenho essa memória. E quando eu saí de lá, eu tinha tipo 11, 12 anos. E eu lembro disso claramente. Eu lembro exatamente como era o apartamento. E são nessas cenas de tipo apanhar, ou a minha mãe brigar comigo, ou qualquer coisa assim. Se perguntar de antes disso, qualquer diálogo que aconteceu, qualquer cena que aconteceu, eu não lembro desse apartamento. Eu achei muito louco porque hoje em dia, que nem a gente tá perto das casas dos 30 no CHV e ninguém tem filho. Esse jogo vai virar. Gabi, assim, só pra vocês saberem, Gabi é a mais novinha entre nós. Gabi 30 tem 24 anos. Gente, vai virar, Nelson tá? tem 31, eu tenho 30 e Marco Vou faz... fazer 32 amanhã. Mas então, Parabéns pra ele. depois que eu fizer 25, vou estar mais perto dos 30. Eu vou dizer que quando eu fiz 25, eu tive uma crise, depois a gente conversa sobre isso. Beleza. E eu acho muito louco isso porque os nossos pais, principalmente mães, que eram mais novas que os pais, os homens, né, geralmente, eles tiveram filhos muito cedo. E você, naquela época, já não tem curso pra ser pai, hoje em dia não tem ainda, né? Tem curso pra cuidar de bebê. Cara, mas não pra ser pai, né? Você tem coach de fertilidade, irmão. Deve ter um coach de paternidade. Deve ter. Mas vou dizer, os meus pais foram pais velhos pra época. Tipo, minha mãe me teve com 29 anos porque era o limite. Porque, é velho pra época. Se você não tiver filho com até 30 anos, isso 30 com anos atrás é um absurdo. Os 30 anos já tá Exato, estéreo. com 29 porque era assim o limite. Minha mãe teve o quarto filho com 47, eu acho. Caralho. Foi tipo tarde pra caralho. Nem conheço ele. Na verdade. Mas eu acho só pra continuar, claro. é que o pessoal tá tendo filho cada vez mais tarde, né? Sim. A gente não tem ainda com 30 e poucos. Sim. E eu pretendo ter com 35, 36. E eu acho que futuramente, daqui a 20, 30 anos, não vai ter pai que vai ser avô. De tão velho que as pessoas vão ter filho, sabe? Pode ser. Porque a tecnologia vai avançar tanto que, tipo, a gente vai ter filho com 44. E vai ser de boas. E, tipo, até o nosso filho ter filho com outros 44, a gente vai estar com 90. E acabou. Mas também tem esse cálculo da longevidade que também tá aumentando, né? Tá sendo cada vez mais... Tá aumentando. Mas eu acho que, tipo, provavelmente no futuro, poucas pessoas vão ser avós. É provável. Provável. É provável. Sim, já tem uma diminuição, né, das pessoas que têm filhos. Eu acho que também, acho que a gente já falou isso em outros podcasts, que a gente já pode falar isso. Sim! Somos podcasters até. Que a sociedade também é muito diferente. Né? Na época dos nossos pais, talvez na época, por exemplo, do meu pai, quando ele tinha 30 anos de idade, isso lá em 75, a possibilidade de comprar uma casa, de ter um emprego fixo, de ter uma remuneração, né, garantida e tal, eu acho que ela era muito maior do que hoje em dia. Sim. Eu acho que essa segurança, por exemplo, teu avô que teve 14, o avô do Marco, teve 14 filhos, a segurança dele de alimentar 14 pessoas, 15 com a companheira, Porra, velho. Como é que alimenta 14 pessoas, velho? Nem sei Cara, como hoje é em dia é essa impossível, conta. cara. Hoje em dia é impossível. Você vira Jesus Cristo, velho. Multiplica os pão tudo. O Marco falou que você quer ter filho, né? Daqui a um tempo. 5 Você quer anos, ter filho, Aline? Eu não tenho certeza. Você quer ter filho, Nelson? Não tenho certeza. Ih, jogou bem agora, hein? Copiou de mim. Mas de fato eu não penso em ter filhos mesmo e tal, porque... Eu acho legal você poder ver a sua criação. Você não acha eu isso não meio... penso nisso, eu poderia até adotar. Você não acha isso meio... Não, eu acho que a criação, não... Não são gêmeos ali, né? Não Ah, são tá. gêmeos ali, né? Ah, tá É a bom. sua reprodução.
instrução, é criação, é diferente. Eu acho que eu seria um pai do caralho, entendeu? Sim. Isso de Eu fato. também, eu concordo. Então, eu também acho, mas vai que Sabe? não. É, vai que nossos pais acreditavam nisso também, sabe? Não. Não, Minha mãe, mas eu acho que- não, minha mãe engravidou por acidente as 2 vezes. Eu também acho, nossos pais também acham que acreditam. Não, eu sei Aí engravidou isso. porque Não, os aconteceu. meus, a gente foi tudo planejado e deu bosta. É. Não, mas a consciência que a gente tem hoje desses traumas e tal, não necessariamente traumas, mas desses presentinhos que ficam na nossa mente, né? É herança. Eu acho que a gente ter mais consciência disso hoje nos faz pessoas melhores. A gente tá discutindo Com hoje certeza. Ah, aqui. sim. Sim. A gente tá discutindo a respeito de porrada, de palmada e de cinto. Cara, vocês pararam pra A gente tá pensar... falando de saúde mental também, Vocês né? pararam pra pensar o absurdo? Sim. O absurdo que é você dar uma cintada em alguém? Uma criança, Pô, né? E achei uma uma- frente. É uma eu falo chicotada. isso lindo, mas isso É não uma de chicotada. É uma chicotada. bom. É um açoite. Vocês têm noção do absurdo que é isso? Tá ligado? Tipo, eu não vivi isso. Mas é Felizmente. você realmente exaurir as suas ferramentas de educação do seu filho e partir pra violência total. Eu nunca apanhei de cinto nem nada, mas eu acredito, posso estar completamente Mas enganado. não importa se é de cinto. Se você tomar uma chinelada, uma palmada, Mas, é a mesma então, coisa. mas eu acredito que tá uma palmada certeira, tipo, não é uma questão da dor, é uma questão da É a ferramenta, é uma né? ferramenta. Pô, acabou. Agora acabou. É a parada, eu acho que isso pode funcionar. Eu Eu, também não sou acho. completamente Você contra. nunca apanhou de cinto? Não. Coitado, ô bichinho. Não, eu dou graças a Deus, porque isso é um absurdo. Eu sei. Isso é um absurdo. Mas Que então, é o isso? que eu tava falando, tipo, eu não apanhei Cinto muito, é padrão, mas eu cinto é lembro... padrão. É, Não, cara, padrão é minha o mãe, caralho. velho, a minha Padrão é o mãe, caralho. uma vez a Tapa minha na mão mãe- é handicap. Não. A minha mãe uma vez me bateu com um cinto de florzinha saindo do banho, ela me puxou do banho, ela me bateu, eu fiquei Caralho. marcada, assim, tipo, uns 3 dias de cinto de Eu Eu florzinha. já sanguei, É velho. absurdo. Arrancou sangue de mim. Isso é um absurdo, gente. Eu sei, a gente É um sabe. absurdo que era normal. E aí, se você Não virar, era normal. se você Não virar era e falar normal. pros seus pais Não era hoje, normal. eles vão concordar. Eles vão concordar, porque os meus pais, tipo, eles não bateram muito em mim, mas hoje eles se estressam muito com meu irmão, eles brigam muito com meu irmão, mas eles não batem tanto que eles bateram então. em mim. A minha Mas, ó, irmã apanhou Porque eles zero. têm consciência. O meu irmão, ele apanha, mas não é comum isso. Pra mim era comum, não era todo dia, mas acontecia. Pro meu irmão é menos, é bem menos. É, eu acho que essa gravidez da mulher muito tardia hoje em dia também, não só da mulher, mas do homem que faz parte, né? Mas é porque a mulher hoje em dia tá trabalhando, né? Tem estudo, tem um Graças monte a de Deus. coisa e tá. Vamos em busca do tudo igual, né? E, pô, não precisa engravidar com 18 anos, né? Sim. 16 anos, que minha mãe engravidou com 20, eu acho. Minha mãe tinha 21. É. Minha mãe deixou de terminar a escola pra engravidar. Sabe? Porque. Ela tinha que fazer isso, né? Porque E era terminou a essa- escola depois de ela ter separado do meu pai. Foi tipo isso. Terminou. Não tem mais foco na vida dos filhos, porque não tinha contato com a gente, ia estudar. E eu acho que hoje em dia tá indo um caminho mais saudável. E a tecnologia vai ter que acompanhar isso, né? A partir dos 35 praticamente hoje em dia. Óbvio que não é todo mundo, né? Mas a gente tá caminhando pra cada vez uma gravidez mais tardia. Porque Quem a gente sabe. vai ter mais tempo também de vida. Quem sabe no futuro até o fora do corpo, né? Engravidar fora do corpo. Lembrando só que estamos na nossa bolha, né? Porque na periferia É continua verdade. engravidando as Claro, pessoas. verdade, demora pra verdade, alcançar é lá. É verdade. Isso é uma observação que eu tenho por ter conviver com pessoas de outras classes sociais, que eu vejo que os homens e mulheres eles amadurecem muito mais cedo porque o ciclo de vida deles é muito menor. Sim. O ciclo de maturação, por exemplo, você vê quando uma criança começa uma maconha com 12 anos de idade, você fala assim, caralho, que absurdo. Mas aquela criança com 12 anos de idade era praticamente eu quando eu já tinha 16, sacou? 15 anos de idade. Você vê que uma menina ela engravida com 13, 14 anos de idade, que é o que a escapada de uma menina de 22 anos de idade e 20 anos de idade, saca? E o ciclo também na periferia também ele é menor porque também as pessoas morrem mais cedo. Sim. Né? Tem menos acesso ao plano de saúde, tem mais acesso e à a periferia violência. te cobra mais também, né? Exato. Você tem que trabalhar desde Então você cedo. vê, exatamente, você vê um molecada tipo com 15 anos de idade andando de moto já por aí, tá Não ligado? consegue Pra poder... estudar. O tem que mundo, trabalhar, o botar mundo comida mudou na mesa. muito, né? Eu acho isso um ponto crucial pra gente poder também falar acho. Teve disso. uma questão que eu perguntei pro nosso amigo carioca, amigo Nelson também, que ele foi o primeiro amigo meu a ter filho. E aí eu perguntei pra ele, Ah, a Gabi também conhece. Conheço. e como que é ser pai, né? Foi o primeiro no nosso grupo. E ele é pai solteiro, hoje em dia. Pai solo. Pai solo. E... Paizão. Paizão. Não, ele é...
Inclusive, aliás, ele é ótimo. ele leva o... Como é que é o nome dele? O Rian. O Rian pros rolês. Ele vai levar amanhã no churrasco também. De boaça. E eu acho muito legal dele, ele trouxe uma questão de tipo, que é difícil ser pai, é óbvio que é uma questão dele, né? Não é a maioria. Mas é que todo mundo pergunta cadê a esposa dele. Porque é difícil, é raro, e que é triste, né? Por ser raro, de ser um pai solo hoje em dia. E, Mãe solo. Porque o padrão é a mãe solo. É, padrão é mãe solo. E ele, vou dizer que sofre esse preconceito, essa não sei o quê, mas óbvio que as mulheres sofrem muito mais. Muito mais. Mas ele acabou sofrendo isso, foi uma novidade pra ele, obviamente, né? E... Pra nós também de escutar isso, né? Eu também não esperava isso. E ele tá se dando super bem com o filho dele, e a esposa dele tá lá vivendo a vida dele e ele tá cuidando do filho dele. Não é mais esposa, né? A ex-esposa. A mãe do filho. A mãe do filho, Mas eu acho que é muito bom isso que você falou, porque é o que eu tava falando antes, de que os pais são responsáveis pelos filhos. Então, assim, ser pai solo não deveria ser tão tipo, raro, né? Não é raro. Não é raro. Mas a gente não fala sobre isso ao mesmo tempo, né? Tipo, eu tava num café. Não ser pai. Mãe solo é mãe normal. Solo é pai normal. solo é raríssimo. Sim. Não, e aí a mãe solo é a heroína. E o pai solo é tipo, nossa, Meu que homem, Deus, filho da porra. Não, gente, ele só é pai. Ele tá só tá fazendo sendo o pai. mínimo. É que nem teve uma Parabéns, imagem tô fazendo o mínimo. de uma coach falando que todo mundo consegue ter futuro na vida, sendo mãe, e a mãe vendendo pipoca e a filha debaixo do carrinho da pipoca. Exatamente. Você fala, velho, romantizando a dificuldade. isso O que eu ia não é o dizer- ideal. Não, sabe? não é, De longe nem é o um ideal. Não. Mas o que eu ia Isso é dizer insalubre, isso é insalubre. Isso é insalubre. O que eu ia dizer é tipo que pais são tão responsáveis por uma coisa tão básica que é tipo trocar uma fralda. Eu tava num café semana passada com duas amigas, inclusive a Cacá. E aí, tipo, eu entrei no banheiro feminino e tinha um homem trocando a fralda de um bebê. Porque e ele não olhou tem um pra espaço, mim, pai. Exato. Aham. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, desculpa. Eu falei, não, é mais importante você tá aqui trocando a fralda desse bebê do que você escutar meu xixi, entendeu? Parabéns. Não, mas é Porque não vai isso, nem ver, né, gente. meu? Não tem problema, você vai fechar a porta ali, foda-se. foda-se. Porque não tem fraldário família. Tem E não fraldário tem é isso que eu família. falo. Então, assim, É isso que eu falo, a arquitetura é machista. não só a arquitetura. É a sociedade mesmo. É a sociedade. Porque Mas vai a trocar arquitetura tem que a pensar nos fralda. dois. Exato, tipo, Ai, o sério. pai tem que trocar a fralda do bebê. O ideal pai seria pode ter um ser espaço pai específico solo. pra isso, independente se é certeza. pai ou mãe. Porque Exato, tem, onde tem um tal do fraldário de vez em quando, né? Exato, Shopping, de vez em quando tem um exato. fraldário, então aí foda-se, né? Exato. Mas é isso, né, minha gente? Acho que foi um bom papo, né? Falamos pra Os caralho. dois episódios Pra aí, caralho. parte 1, Eu só parte queria 2. finalizar aqui com vocês. Que tipo de pai vocês gostariam, mãe, que vocês gostariam de ser? Eu quero ser o mesmo. Como eu falei agora há pouco, eu acho que eu seria um pai do caralho. É mesmo? Sinceramente. Eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente carinhosa e tal. Acho que esse é o básico Você pra... é calmo e compreensível. É. Isso São qualidades. São qualidades chaves. sabe? Eu acho que, tipo, eu gosto de trocar ideia. Eu tenho meu lado nerd, que nunca vai sair de mim, que eu adoraria ter, tipo, se eu tiver um filho um dia, de compartilhar isso com o filho, sacou? Tipo, de começar a jogar Magic com a criança, sacou? De ficar jogando jogo de tabuleiro. Esse jogo do demônio. Comunista! Então, eu não tenho muita ideia, muito pra ser pai nem nada, mas se um dia rolasse, eu acho que eu poderia levar de boa, assim, também. Você acha que você vai ser o pai que corrompe ou que ensina? Não sei se eu serei. Não sei se eu serei, porque isso tá fora dos planos, por hora. Tá certo. Mas se fosse, que ensina, com certeza. Professor, caralho. Verdade. Olha aqui meu diploma, meu certificado. O filho sai do outro. Tá vendo meu diploma aqui? Eu estudei na USP, entendeu? Primeiro você tem que me respeitar e segundo você tem que me entender. Eu não espero menos. Pega aqui essa provinha pra você. Você vai vida, responde aí. Se você não trouxe caneta, você já tá reprovado. Tem que ser Caneta canal. preta. Preenche o cartão resposta. Vai ser uma pressão no Nelson Júnior, hein? Nelson Júnior. É Júnior. Júnior já é ele, já. Nelson. Neto. Não, podia ser Nelson IV. Nossa. Nossa, Nossa, Nelson. Lua. Ai, que
legal. Não, voltou pra monarquia, não dá. O Goku, podia chamar Goku. Que Curitiba é legal. Curitiba é província, né? Daí chegou no reinado. E você, Gabi? Que tipo de mãe, se você for mãe, você vai ser? Eu não pretendo ser mãe. Primeiro que eu tenho muito medo de cagar a cabeça da criança. Segundo que eu não quero que ninguém dependa de mim. Tô de boa, não quero ter responsabilidade com isso. E eu entendo que, tipo, às vezes não é uma questão de escolha você ser mãe ou não, acontece, você não consegue decidir exatamente, porque, enfim, métodos anticoncepcionais são falhos e tal. Sim. Mas não tá nos meus planos, apesar de ter alguns momentos que eu olho e falo, caraca, seria legal, mas eu sei que é só o meu corpo, são os hormônios me traindo. Sim. Mas eu não pretendo ser mãe, mas sei lá, eu não sei. Não é uma realidade possível pra mim, então eu ia ficar muito assustada, eu não sei o que eu faria. Não sei mesmo. Foi o que seus pais pensaram também. Acho que até não. Acho que até não, mas... É plausível. Tava mais no script deles do que no seu, né? Exato, porque a minha mãe foi, tipo, pro médico dela, ela era estéril, porque ela tinha tirado o ovário, sim. Caramba. Ele falou pra ela, não, você não pode ter filho. E ele falou pra mãe dela, inclusive, não. Esses médicos, Conversa com ela, porque tem que entender que ter filho não é só engravidar e ter o bebê, ela pode adotar, que não sei o que. Daí, tipo, minha mãe, não, beleza, tô de boa, não vou ter filho, ok. Viveu com isso dos 16 aos 21. Aí ela casou. E aí no primeiro mês ela engravidou. Olha eu aqui. E é isso. Então, tipo, acho que foi um susto, mas não era uma ideia que ela descartava, entendeu? Não era uma coisa muito impossível pra ela. Talvez ela quisesse adotar, talvez ela quisesse ser mãe de outros métodos, a não ser engravidar. Então ela tava ali, tipo, meio que aberta. Eu não tô aberta. Eu tô tipo, meu Deus do céu, é terror e pânico. Eu acho que a época dos nossos pais era muito automatizado, né? Mano, bateu 20, já tá atrasado, tem que ter filho, pô. Sim. E a sociedade padrão, né? Ela tinha um padrão muito mais encaixado do que tem hoje, né? De, nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Essa parte da produção é completamente normal, você vai ter que ter um trabalho fixo, pode ser uma carpintaria, pode ser num banco, e foda-se, vai ter que ter um trabalho e vai... É seguir o caminho que já tá traçado, a fórmula que todo mundo já sabe. Que eu cheguei a perguntar pro meu pai, tipo, eu falei, pai, o que é ser pai pra você? Ele, é ensinar a criança a ter caráter. Muito legal, hein? Aí acabou. Muito legal, mas é muito legal essa ideia. Não, é uma base muito boa. Mas, tipo, a partir disso surgem milhões de questões. Né? Sim. O que é caráter? Eu acho que antes, na outra época, era muito uma frase assim que simbolizasse tudo. Pô, pra mim, pro meu pai, caráter é ter tipo isso. Uma família de bons costumes. É tipo uma frase que simbolizava tudo, né? E hoje em dia não, hoje em dia tem um monte de dúvida. Hoje em dia, como é que você ensina sobre dinheiro, como é que você ensina sobre educação, como é que você ensina sobre sexualidade, sobre respeito, sobre um monte de coisa. Um monte de coisa. Sim. Fala, Nelson. Não, só eu quero voltar à pergunta que vocês dois têm que responder. Que tipo de pais vocês pensam que serão ou seriam? Quer começar? Eu posso começar. Eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que eu seria mais o pai que ensina atividades, porque eu acho que pra mim, pelo menos foi isso, que o meu pai me ensinou muita coisa durante atividades. Eu acho que ensinar habilidades pro filho também é muito bom. E é um momento de você estar ali com o filho, de empoderar o seu filho, de falar, pô, você consegue fazer isso, ou é só melhorar. E uma questão que é muito importante para as crianças hoje em dia, que é enfrentar a frustração. É o rock do Divertidamente. Muito porque atividades ensinam muito sobre frustração. E jogar bola ou praticar qualquer esporte. Eu acho que meu pai conseguiu passar um pouco disso. E eu quero muito passar isso através de, sei lá, eu gosto muito de Kung Fu e eu ensinaria isso através disso pra ele. E você, Aline? O que você falaria? Eu não sei também se eu quero ser mãe, tô meio na linha da Gabi, assim, não sei se eu quero parir uma criança da minha buceta. Até... não, coitadinha dela, né? Levou mais 18 agora, sim. Sorry, gente. A pepeca tá ali tranquilinha. Então, assim, até porque eu tenho essa questão corporal mesmo, que eu tenho medo das minhas questões uma com o corpo. Eu não sei se eu posso perguntar antes ou depois de você responder essa questão? Posso só terminar? Desculpa. Mas assim, a pessoa que eu quero ser, se eu
for mãe, e se eu for mãe, independente de ser parindo ou adotando, eu quero só conseguir encarar esse filho ou filha como um outro ser humano, sabe? Eu quero Sim, conseguir... respeitar o que ele Eu decidir. quero conseguir respeitar a inteligência dessa pessoinha. Sim. É um ser humaninho mesmo. Exato! Entender que essa Não. criança não vira criança na adolescência, não vira gente na adolescência, Exato. entendeu? Ele tá E ali eu- desde sempre. E eu quero tentar Isso é ao legal. máximo, se eu for essa pessoa responsável por esse ser humaninho, tentar isolar, vai ser muito difícil, mas assim, separar o máximo que eu puder as minhas frustrações, Aham, legal. né, pra não objetificar e não projetar. E tentar ter essa conversa de ser humano para ser humano. Do tipo, eu te acho que aconselho passar a- esse lado humano que a gente também tem, que a gente não é só esse personagem pai, mãe, porque eu acho que a partir do momento que você mostra o seu lado frágil, aí a criança ou adolescente vai falar, pô, ele teve as mesmas coisas que eu, porque é difícil nós mesmos falar, pô, meu pai passou por isso. Exato, Pô, que idade você pensou isso? Mais de Exato. 20, talvez. exatamente. Por que não pode ser mais cedo? Exatamente. Sabe? Por que a gente não pode pensar no nosso pai sendo criança, ou sendo Exato. adolescente, sendo adulto? Tipo, E tem antes de muito ser isso, pais tipo, e mães, é. eles eram seres humanos, né? Mas e aí tem continuam isso da sendo. criação, tipo, eu sou seu pai, eu não tenho falhas, eu sei de tudo, entendeu? E aí É, é muito isso é complicado. que você cresce achando que eles são perfeitos, eles sabem de tudo e eles Ou que eles são 100%. esses personagens sólidos que não vai Exato, mudar. um pai Não herói, a mãe É. heroína, pai não é. assim. Não pai é. É humano também, E ele até vai errar. é errado pro lado deles, porque eles construíram esse personagem estruturado, que eles não vão mudar. Sim. A partir deles estão vivendo esse personagem, só vivem fora do personagem com o marido, É uma bem esposa difícil, deles. É bem difícil. E eu acho que quanto mais a gente desfazer dessa muralha, desse personagem, mais humano a gente vai ser, mais contato a gente vai ter com o nosso filho e, porra, melhor relação a gente vai ter mais cedo ainda. Exatamente. Porque eu imagino vocês que estão ouvindo o podcast aí, com quantos anos, se é que você ainda tem essa relação de honestidade com seu pai hoje em dia? Talvez não tenha. Talvez não. Talvez não Eu tenha. mesmo não tenho hoje em dia Exato. 100%. Posso que vocês aqui do podcast também não têm 100%. É bem difícil. Não seria lindo ter esse relacionamento? Eu acho que fica essa questão pra vocês, de tipo, como é que vocês, que tipo de pai vocês querem ser e que tipo de erro ou acerto vocês querem reproduzir, né? Isso aí. É isso. E é isso aí, gente. Muito Valeu, bom. Marujos. Obrigada, Marujo. Tamo aí, mais um Cagando Regra. Falando pra caralho. Deu quase 2 horas aí de episódio. Caralho! Pipipi, popopó. Quase um episódio bônus. E é isso aí, até semana que vem, gente. É nóis. Tchau. Falem aí com seus amigos no bar aí, nessa quinta, sexta-feira. Terapia, gente. Faça terapia. Como falava Terapia. o Marco Bianchi no Rock Go, não sei se lembra, fez um beijo no cérebro e pra todo mundo que for da sua família. Falou! Tchau. Eu amava o Rock Go, cara. Nossa, Eu adorava caralho. o Bianchi, como que era o outro? Paulo Bonfá. Paulo Bonfá. Bom pai, Os melhores narradores, né? Maravilhoso.